Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Contabilidade no Ar, o programa que tem o objetivo de descomplicar a contabilidade. Meu nome é Alexandre Ferretti, estou aqui com o Jefferson Barbosa. Beleza, pessoal? E meu amigo Jean Santos. E aí, Jean? Seja bem-vindo aí, Jean. Seja bem-vindo, cara. Obrigado por estar aqui com a gente, participar. Jean é um amigo também que eu já tenho uma longa data, né, Jean? Você jogava bolinha de gude com ele? Tô achando, hein? Cara, Peão. Eu conheci o Jean quando eu ia para São Paulo, né? Eu ia de fretado, eu trabalhava numa empresa em São Paulo e nossa amizade nasceu lá no fretado. Ele trabalhava numa empresa também em São Paulo e a gente ia dormindo no fretado. Ida, né? Quem pega o fretado para São Paulo sabe aí como é que é a rotina. Pega de manhã, vai as cortininhas fechadas, mas o cara que ousar abrir aquela cortininha lá, cara, ele é escorraçado. Arruma encrenca, hein? Arruma uma briga, né? Em compensação, na volta, provavelmente de sexta-feira devia rolar uma festinha, né? Truco tinha que ter. Todo dia, truco. Todo dia. Era todo sagrado, dia. segunda a sexta. E não era truco de quatro, não, era 6 pessoas. Era 6 pessoas. O truco era, a mesa do ônibus virava lá, era todo especial só pra turma do truco. Pô, mas que legal. Vamos deixar o Jean se apresentar então aí agora. Antecipando, né? O Jean é um cara especializado aí em departamento pessoal, que é o tema de hoje. Tá? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa profissão ou esse segmento que deriva da contabilidade, que é o departamento pessoal. Jean, fala um pouquinho aí, cara, da sua trajetória, explica pra turma aí um pouquinho do seu currículo. Pô, deixa comigo. Faz 23 anos que eu tô na área de departamento pessoal. O departamento pessoal para mim foi uma veia, né? Eu saí, para quem era vendedor, que nem meu pai, sou filho de comerciante, sempre fui. O departamento pessoal caiu como aprendiz. Então comecei no ano 2000 nessa área. Comecei para uma grande empresa, então foi uma escola para mim, o departamento, no sentido de entender como é que eu consigo contratar tanta gente e demitir tanta gente, né? E, cara, meu Deus do céu, que loucura. Mas foi legal porque era uma empresa nacional, assim, ela estava em todos os estados. E também estava multinacional, ela estava em todos os países, né? Todos os continentes. Então eu comecei nela, fiquei 8 anos nessa empresa, 23 anos. Depois ali eu passei por uma outra, fiquei durante um ano, todas essas com modelo de CSC. Depois dessa empresa aqui foi americana, né? Que eu vim para cá, estava em São Paulo, que a gente se encontrou lá, fiquei 8 anos nela. Vim para americana numa empresa, fiquei no CSC dela um tempo, só cuidando de uma célula. E o departamento pessoal é muito segmentado quando é uma grande companhia. Então você tem mini células lá dentro que separa da parte de RH. E aí disso aí eu vim para Campinas de novo, fiquei numa empresa de educação em Valinhos. Depois eu rodei bastante, né? Depois eu fui para Jaguariúna, numa outra empresa que fica bem famosa na região. Voltei para São Paulo e assim eu fui indo. E aí hoje eu abri minha consultoria e minha experiência dessas empresas que eu passei foi para fazer esse departamento pessoal ser mais efetivo. Pô, mas fica à vontade aí. Fala um pouquinho da do empresa. seu negócio, do seu empreendimento aí, né? Fica à vontade para fazer o jabá. E fala depois do livro também. Eu vou ficar aqui uma meia hora, hein, pessoal? Desliga o microfone dele aí. Mas eu afundei a DP Partner, eu tinha uma empresa antigamente de... Peraí. DP Partner, não, vamos sofisticar. É meio gringo aqui, viu? DP Partner, né? Cara, empresa internacional, né? Portuguesão. Pô. Eu vou fazer minhas apresentações agora de biz diferente, hein, cara? Isso, muda o pitch. Mudar o pitch. E aí eu comecei a DP Partner esse ano, né? Eu tava... Recentemente, até março, eu estava trabalhando numa empresa aqui da região, fiz um acordo com a liderança e aí eu foquei no meu negócio que é para ajudar o departamento pessoal a ser estratégico, que é um tema polêmico. É um tema que não tem hoje, você fala muito do RH estratégico e tem o DP estratégico. Então, eu acho que isso é para trazer, nisso eu fiz até o livro, é um conceito que eu trouxe. Ferretti, você que está com o livro aí, mostra para a turma aí. Ó, o pessoal que está acompanhando. Departamento pessoal do operacional ao estratégico, Jean Santos. Parabéns, comprar um jabazinho da editora aí, né? A Gregory, mas tá na Amazon também, pode comprar o jabazinho deles lá. Editora Gregory. Pô, legal, joia. E é só conceito, viu? Não tem nada de parte legal, então isso aí quem pegar... Um monte de calculeira de provisão e coisa arada, tá fora. Isso é para quem tá, profissional que tá iniciando, até o profissional que virou líder da área. E aí para dono de empresa também, viu? É importante para ele saber os conceitos de gestão. Não, perfeito.
Pô, pra gente começar esse bate-papo aí, né, sobre departamento pessoal, vamos começar com a pergunta que você tinha anotado aí, Alexandre. Lá vem a pergunta. Lá vem bomba, hein? Não, Jean, recursos humanos e departamento pessoal é a mesma coisa, certo? Não, tem diferença. Então vamos lá, vamos Explica pra gente, desmistificar esse negócio aí. Eu falo um pouco no livro porque o RH ele nasceu do DP. Antigamente você tinha que cumprir muita parte obrigatória, a parte na contabilidade, mas isso ainda hoje é natural, né? Você tem dentro das empresas o RH com o DP, porque é a folha de pagamento que cumpre a obrigação. Mas eu falo que o departamento pessoal ele cumpre as obrigações, né, legais e as políticas, e o RH ele cuida das pessoas. Então, isso é muito misturado em empresas menores, mas em grandes companhias você tem essa área separada, com gerência separada, e até maiores empresas têm uma diretoria para as duas áreas. Mas tem essa separação sim. E aí eu falo que o DP ele quebra uma empresa no curto, o RH quebra no longo. Por quê? Bom, vamos grifar essa frase aí, ó. Vou até anotar aqui. Anota aí, ó. É um insight bacana. É um insight bacana, porque o RH quebra a empresa no curto. Não, o DP quebra no curto. E o RH quebra a empresa no longo prazo. Bom, então o bate-papo nosso hoje aqui vai explorar esse aspecto. Né? Bom, é importante. E aí, a gente dividiu aqui, né? Foi no backstation aqui, um pouquinho dessa conversa aqui em alguns blocos, sim, né? Sim. Certo? Então, primeiro bloco a gente vai falar do que, Alexandre? De pessoas. Depois nós vamos falar de gestão, né? O Jean. Isso. Que... Já fui gestor em algumas companhias aí. Eu acho que dá para as pessoas que têm aquele sonho de virar líder. É possível, só basta ter vontade e fazer acontecer. Legal, o pessoal que está trabalhando no departamento pessoal da empresa aí pode visualizar um futuro grande nesse segmento, né? Sim, só que ele tem que, o primeiro olhar, é trazer o retorno para o dono da empresa, para a contabilidade, ter a prestação de serviços, né? Então ele tem um mercado enorme para ele crescer e se desenvolver. Tá. Bacana. Depois nós vamos falar de... Não, depois falando de pessoas, gestão. Na sequência, a gente vai falar de processos. E, por fim, né, tecnologia. Aí você falou para mim que tem umas dicas no final. Tem dicas sem custo, hein? O cara consegue implantar então, sem fazer. Escute até o final, hein? Escuta até o final para poder pegar a dica. Escuta, é importante. Fácil. E olha, uma coisa que é fundamental. Toda a equipe que trabalhou comigo sabe que eu sempre gosto de fazer medição das coisas. Então, a medição no DP tem muita coisa para fazer. Joia. Ô, Jean, cara... Normalmente, o pessoal aí que está no DP, qual que é a formação? Então, a formação depende, assim, geralmente é mais administração, contabilidade, economia. Mas hoje está um pouco o mercado mais aberto, tem os tecnólogos, né? Então, você forma gestão de pessoas e aí você tem muitas pessoas vão mais para o RH, né? A cuidar de pessoas, gestão. Na parte de folha, tem que entender também a parte legal. Então, muito no passado, eram os advogados que cuidavam. E depois abriu a parte de criação de cursos, a parte de contabilidade. Então, são as duas áreas que geralmente lidam mais com isso. Por quê? A parte de advogado é a parte legal. E o contador, porque ele também tem a parte de cálculos. Então, são duas áreas que mais entram no DP. E também tem a administração. Só que ela é uma aberta para todo o público e todo mundo é bem aceito. Só que é uma área complexa. Eles têm que ter muita dedicação para se desenvolver nela. Tá. Então, indo no primeiro bloco, que a gente quer falar sobre pessoas, né? Vamos começar com a primeira dica. O que você chama a atenção aí na hora que a gente olha, pensando no departamento pessoal? O que vem à tua mente já logo de início, que é para quem está começando, ou mesmo no escritório de contabilidade, deveria se preocupar? Acho que primeiro tem que ter as pessoas e tem que ter medição. Né? As pessoas principalmente porque... Com as pessoas bem e felizes, elas conseguem fazer o quê? Montar processos. E do processo vem a tecnologia. Só que com isso você tem que fazer medição dos números. Então, eu daria a dica. Tem as pessoas felizes trabalhando, com os processos claros. Com isso você vai gerar satisfação do cliente. E satisfação também no ambiente. Legal. Então, pera um pouquinho só. Tem uma questão aí de motivação? Sim. Porque hoje é uma área muito burocrática. Então, quando você fala assim, tem a época de fechamento de folha, que é um estresse enorme, visto que nossas leis são bem complexas e você tem as políticas da empresa. E, às vezes, as políticas também complexidade do cliente. Então, você ter que juntar esse mix todo de ingrediente, entregar uma boa qualidade, já é difícil. Imagine se você entregar de forma correta, que ainda você tem algumas burocracias que o governo está tirando, né?
com esse social entrando, mas mesmo assim é difícil você manter o compliance, né? A segurança dos dados. Então, acho que a dica para as pessoas é o quê? Sempre tentar atenar às leis, mas sempre com um olhar de processos. Porque eu falo, a folha de pagamento é igual em toda empresa. A CCT, que é a Convenção Coletiva de Trabalho, a CLT, o social, é igual para todas. Então, o que diferencia nas empresas, geralmente, é como é que ela lidar com essa complexidade do dia a dia de trabalho. A clareza. Ô, Jean, eu sei que eu sei como é que é a rotina, porque eu trabalhei em departamento pessoal já. Você também trabalha você não sabia de segredo, não? Fiz folha, opa. Ô, louco, velho. Trabalhei no departamento pessoal de um hospital e depois, lá nessa época em que eu ia para São Paulo, eu fazia folha também. Legal. Né? E aí, tem muita gente que fala assim, o DP só trabalha no final do mês, né? Pô, você já ouviu essa, né? Essa daí é maldosa, hein? É maldosa, eu sei que é, porque eu... mas explica, então, um pouquinho... Da rotina? Fala um pouquinho da rotina. De repente, eu tô até puxando aqui, mas... Não imagina, Ferretti. Vamos aproveitar o gancho aí. Hoje, sim, tem até veio uma coisa na minha cabeça rápida, né? As empresas que eu trabalhei, muitas delas, né? Algumas me passaram a referência, voltando um pouco o contexto, porque você tem a parte de volumetria, performance e custo. Então, quando você vai olhar para essas empresas, né? No dia a dia... o DP ele não trabalha só no final do mês, é a rotina do mês inteiro. E quando você... Uma contabilidade, ela recebe demanda de todos os dias, né? O lançamento de férias, ou uma prévia de uma rescisão, ou de repente uma auditoria que já tem que pedir alguns documentos, ou às vezes tem que arquivar algum documento, montar um book com o cliente. Quando você vai para uma empresa de grande porte, né? Nesse desenvolvimento, você já tem algumas atividades que você faz por empresa, né? Então, na contabilidade, geralmente... você cuida de cliente de ponta a ponta, ou seja, desde a admissão até a entrega dos encargos, que dura 50 dias, tá? Ele não dura só um mês, não. Começa na entrega do cronograma inicial, ele só tem que ser concluído no momento que você faz o pagamento dos encargos e arquiva muito bem os documentos. Só que quando empresas maiores que eu fazia, geralmente é o quê? É não fazer de empresa de ponta a ponta. O trabalho que geralmente eu faço com a equipe é o quê? Por produto e segmentação. Então, uma pessoa cuida de férias, mais autônomo. Outra cuida de fechamento de folha, mais encargos. Outra cuida de provisão, mais, de repente, simulação e cálculo de rescisão. Só que eu faço isso com base no que cada pessoa tem de melhor. Às vezes, não adianta eu colocar uma situação de processo, uma pessoa que ela é mais dinâmica. Ela vai travar e vai dar problema. Perfeito. Então, eu tenho que fazer... Pode falar, Vete, fica à vontade. Desculpa, você falou, a pessoa mais dinâmica, veio na minha cabeça assim, atendimento. Nessa experiência sua, você chegou a atender muita gente? Que é normal o DP ter aquela rotina de atender o pessoal, né? Com dúvida do soldo, né? Do salário. Até diria o seguinte... Meus vencimentos vieram errados. Até diria o seguinte, que nessa conexão que você está fazendo aí, na sua pergunta, a área de departamento pessoal, né, em qualquer empresa, é a área mais auditada, mais conferida, né, porque alguém prepara a folha, né, os cálculos dentro do departamento, alguém vai lá e confere, e aí chega para o funcionário, é o que você acabou de falar, o cara confere lá, pô, o que é essa verba aqui? O que é isso? Como é que foi feito esse cálculo? Se a empresa tem 100 funcionários, são 100 auditores de folha. Cara, tinha até pensei, Barbosa, tinha uma empresa que eu trabalhava que eu tinha 5 gerentes de controladoria no meu pescoço. Porque o custo de mão de obra, o empresário tem que tomar mais cuidado, tá? Contabilidade, qualquer empresa. Por que eu falo que a empresa ela quebra no curto prazo? A gente viu na pandemia. Empresas que estavam saudáveis de caixa, com controle de mão de obra, o custo, né? Sobre o que paga sobre a folha de pagamento, elas só sobreviveram. As que tinham muita provisão, em alto nível de custo de provisão, pessoas com volumetria enorme de hora extra, ou que seja, tá a custo, ela não conseguiu pagar a folha em 2, 3 meses. Quebrou. Porque o maior custo de uma empresa é a folha de pagamento. E aí você pode ter um cálculo aí entre 15%, isso está no livro, entre 15% a 75% do que ela fatura. Empresa de serviço, por exemplo, que são empresas que olham muito custo, ela tem um olhar muito para a mão de obra. Então, ela vende um contrato e aquele contrato são geridos por pessoas, que por isso é importante você deixar as pessoas contentes, né? Porque ela vai lidar direto com o cliente. E aí ela fatura sobre aquela mão de obra que está alocada. Com isso ela está o quê? Se há qualquer margem de erro que tiver na folha, ela tem um prejuízo. Agora, tem empresas que o core dela não é serviço. O core dela, de repente, é fazer algum produto. Uma cadeira, por exemplo.
Então, a máquina faz por si só, mas tem que ter mão de obra. Então, o impacto não é tão grande. E aí é onde mora o perigo. Ah, não tem impacto, não tem um custo de folha? Claro que tem, você tem que ficar sempre atento. Porque, de repente, qualquer ajuste que você faz de processo ou revisão tributária de custo, você tem um ganho. Ah, mas é ganho irrisório. Não. R$100, R$50 por mês, no final do ano, é 1.200 ou 1.300. É uma cadeira, é um prêmio, é algo que você pode incentivar, por exemplo, um café. Você pode elaborar todo mês para os colaboradores. Isso falando em pequena empresa, tá? Quando a gente fala em empresas de grande volume de mão de obra, aí qualquer vírgula que você faz, por exemplo, no FAP, no RAT, que eu já tive isso em empresas assim, o impacto no orçamento, você pode quebrar uma empresa. Pô, legal. Aí você já entrou, né? Começou a entrar no aspecto de gestão, né? Do departamento pessoal. Então veja que, né, o livro, né? E você trouxe aqui no começo do nosso podcast uma visão um pouco mais arrojada do que é um departamento pessoal, né? Porque quando a primeira pergunta que foi feita para você, né? É assim, o RH e EDP tem diferença? Claro que tem diferença, né? E é o que você tinha até falado no backstage pra gente, que às vezes o departamento pessoal é a área ali mais renegada, né? Mas no livro ali, já deu para sentir que tem ali uma pegada de dar um up, né, na área de departamento pessoal, e olhando aqui um pouco da questão da gestão, né? Aí eu quero te fazer uma pergunta assim, do sentido, como é que o departamento pode ajudar no processo de orçamento? Dá para ajudar em muito. Eu vou te dar 2 exemplos, né? O primeiro dele, a gente fala da provisão. Quando a gente fala muito de M&A, né? M&A, para quem não conhece, é quando a empresa ela vai e compra uma outra. Ou tem também a fusão para ficar mais forte durante o mercado. E o mundo está muito disso. Mas aí o DP ela pode ajudar a folha de pagamento para a diretoria tomar decisão. As empresas que fazem muito disso são de serviço. Por quê? O core dela está totalmente voltado para pessoas. E quando você tem esse olhar da folha de pagamento como um olhar clínico de custo, de saber quanto que eu estou gastando com hora extra, com folha, com encargos, você tem um feeling muito grande na hora que você vai fazer uma negociação. Já teve empresas que eu trabalhei, mas não indo por orçamento ainda, que foi abatido o valor de compra, a provisão feita de forma errada. Então, se acreditou, fez o cálculo, parametrizou o sistema para o cálculo de uma provisão. Com base nisso, a empresa, você só confere a entrada e saída, algumas variações no mês, mas você não olha no detalhe. Eu sempre olhei no detalhe a variação de provisão de todos os colaboradores, porque ali você pode descobrir algum erro. E aí, nessa história dessa empresa, a gente acabou negociando a compra, bateu o valor. Isso virou um save para a empresa, resultado. Então, o departamento pessoal, ele tem como dar muito resultado para uma empresa de forma legal, né? Isso falando assim, você pegando fatores de erros que pode acontecer. Agora, no orçamento, quando você vai definir eu vou ter um aumento, né? De um quadro de colaboradores que eu vou aumentar a parte de comercial, um exemplo. Aquele comercial que eu fiz um aumento daquela quantidade de mão de obra, eu vou aumentar o custo de minha mão de obra. Consequentemente, será que aquele investimento que eu fiz trouxe retorno com algumas metas definidas? Trouxe. Como é que a gente vai saber? Medindo. Então, quanto que eu tive de salário versus a comissão versus o que ele teve de retorno financeiro para a companhia. Pô, olha que sacada aí que você está chamando a atenção, né? Poxa vida, de olhar, né? O cara do DP sair um pouquinho da zona de conforto dele, da rotina dele, de só preparar o número, né? Ali com a precisão aritmética ali fantástica, mas de olhar, falar, poxa vida, a empresa ali tinha ali uma determinada quantidade X de funcionários, uma determinada função, incrementou. Mas por que incrementou? Né? Qual é o benefício que esse incremento trouxe para a operação? Isso, de alguma forma, ajudou a aliviar um processo, reduzir algum custo ou aumentar a receita da empresa? Então, a tua pegada, a forma de pensar, de fato, né, leva para um lado mais estratégico, né? Um insight muito bacana, porque muita gente pensa que o dia a dia do DP é essa rotina, né? De fazer o cálculo, mas não pensa no estratégico, como ajudar o empresário ali no orçamento, por exemplo. Com certeza. Ó, eu levantei... Na parte estratégica. E eu levantei sempre quando eu dava uma olhada, quando você vai fazer, por exemplo, você não tem uma medição, você vai fazer uma expansão numa empresa, e aí você vai fazer uma expansão na folha de pagamento, um exemplo, tá?
quanto que eu tenho que aumentar de quadro versus o que eu estou aumentando no negócio. Não pode ser a mesma coisa. Perfeito. Por quê? Aí se envolve processo. Só que com isso você tem que tomar muito cuidado. Não é que porque você acha que tem um cálculo padrão. Não tem um cálculo padrão. E se você aumentar a mesma quantidade que você aumenta as pessoas na área versus o negócio crescendo, vai ter uma discrepância. Aí você não tem lucro e você não consegue reverter aqui num bônus, PLR. Nós fizemos um vídeo em 2018, se eu não me engano, ou 17, e 17, não, acho que foi até antes, 16, e nós dizíamos exatamente isso. Eram uns vídeos curtos, de 3 minutos, de dicas, sabe? E aí um dos vídeos era esse, não sei se você já chegou a ver. Não, já cheguei falando a ver, sobre algumas dicas para o empresário. Você tinha um pouquinho mais de cabelo, né? Tava não, um pouquinho... cabelo era a mesma quantidade, não vem não. Mas era preto. Agora mudou um pouquinho, é que eu tô né? passando um creme diferente. Grecinho 2000 aí fazendo propaganda. Não, mas fica tranquilo. Faz propaganda, né? Tudo amigo. Mas era uma das dicas era essa, cara. Por quê? Eu sempre tive para mim que... E até tem alguns livros que falam, né? Fala assim, ó, funcionário é igual coelho, né? Multiplica. Mas por que multiplica? Porque a empresa Gostei tem dessa, dinheiro. hein? Essa é boa mesmo, cara. O cara ele tem dinheiro. Se o banco tá bem ali, se tá com dinheiro no banco, o empresário ele é uma mãe. Tende a ser uma mãe, né? Aí chega o fulano da produção lá, cara, nós precisamos de mais um auxiliar, porque a produção está emperrada ali. Qualquer problema é falta de gente. Né? Não se faz uma análise da causa raiz. Não. E aí ele pega, aqueles formuláriozinhos de admissão de gente corre solta no RH, né? Cara, isso é um fator que a gente vai entrar mais pra frente de tecnologia e processo, mas eu falo o seguinte, o processo parece um tema chato. Eu sou formado em processo, porque eu sempre gostei da clareza dos fatos, né? Então, quando eu vou pegar um entendimento, por que muitas empresas são burocráticas na área de folha, o DP, e outras não? Por que algumas empresas são jet ski, mesmo gigantescas, e todas as empresas que tem 4, 5 funcionários que parecem um transatlântico. Um Titanic para desviar do iceberg. Eu tenho um exemplo que eu gosto de fazer, o que? Eu tenho uma imaginação do Excel. Como eu trabalhei com volumetria grande de colaboradores, então para mim é muito natural. Eu falo que a quantidade de colaboradores que eu tenho é indiferente. Por quê? Se eu trabalho e começo a entender um pouco mais de Excel, de fórmulas, Cs, PROC-Vs, eu até recomendo. Você tem que saber o PROC-V na mão. E até dou uma dica. Quem vai assistir que trabalhou comigo, eu fiz ensinar o PROC-V de forma... Tem que ter, cara. Porque você vai trabalhar numa empresa que tem... Vamos falar aqui. Tem 70 mil colaboradores. Você não vai fazer a conferência na mão. Você faz a conferência com cruzamento de dados. Perfeito. Para você ter velocidade. Não, né? assim, a tecnologia tá aí para nos ajudar, né? Aquela conciliação antiga não dá mais, não. não. E aí, você falando disso de ter o formulário, tá num evento que teve de RH em São Paulo que eu estava, tem várias ferramentas hoje. Então, você pode ter empresas que hoje fazem o formulário na mão, tem empresas que fazem a admissão pelo WhatsApp, o robô, já o IA, digitando o sistema validando, sem interação humana. Mas aí, mesmo aquele formulário de autorização, de requisição... Sim, tal, tem empresas que é tudo automático. Então, já denunciei. Já denunciei. Só que tem empresas que fazem um processo de admissão, exemplo, tudo sem interação de pessoas. Caramba. Já está indo por esse lado. Cara, que legal, hein? O sistema, você tirar foto, né? Eu já vi isso numa empresa que que eu passei, que a proposta era fazer admissão já robotizada. Então, o funcionário, é aí que você vai conseguir de autosserviço. A tendência é você descentralizar isso para o colaborador. Ele fazer a admissão, ele faz seu pedido de férias, ele faz o gestor faz o pedido da movimentação, que serve para o fluxo de aprovação. Com isso, se reduz o quê? Custo e processo. Mas o DP, por isso que assim, ele tem... Só na área tem mais ou menos umas 100 atividades que eu levantei. E aí você conseguir encaixar essas 100 no perfil do colaborador, no que ele deseja da carreira dele... Aquela pessoa que quer sempre ficar na atividade, não tem problema. Ela gosta de ficar assim. Agora que ele quer mais arrojado, você tem que dar um desafio maior para ele. Porque não adianta você dar um arrojado, um desafio tranquilo, que ele vai espanar. E também para a pessoa que ela tem uma tranquilidade. Ela calma, que você tem que ter essa parte multicultural no time. E eu tenho palestra que eu falo sobre isso, que é equipes multiculturais. Pessoas de várias etnias,
vários pensamentos, que você tem que trabalhar todo mundo em conjunto. Mas para isso você tem que ter o quê? Uma direção para onde você vai. Perfeito. Então Definir meta, a né? gente acabou voltando no tema pessoas. Vejo que, de novo, pessoas é fundamental em qualquer Total. negócio. Eu queria voltar um pouquinho no Claro. na questão do bloco que a gente pensou em falar de gestão. A gente falou que a gente começou o insight da questão da importância de fazer um orçamento, né? E de se avaliar se de fato aquela contratação, aquele número de pessoas está fazendo sentido para um negócio. E falar um pouco de indicadores. O que você traz aí de dicas para a gente nesse aspecto? Falando disso, até de indicadores, né, da parte de gestão, eu tenho um modelo que eu conheci depois que eu entrei na empresa da região, mas trabalhei 3 anos lá. Tem muita medição. Então, eu não sabia como é que era fazer gestão. Tudo é feito sobre medição, porque medição você não tem contraproposta, né? Os números falam por si só. E aí tem um indicador que eu sempre levo para toda empresa que eu trabalho. E agora está com a consultoria. Tem o primeiro que eu falo que é volumetria. Então eu tenho que fazer a medição do que eu faço. Às vezes eu faço muita coisa, o DP faz muita coisa, mas não sabe vender. Então você tem que se vender, mas não de forma assim, para ficar uma coisa chata. Mas você tem que mostrar o quanto você entrega. E eu sempre fiz isso. Perfeito, para não ficar aquela impressão de que só trabalha no final do mês, Sim, né? E até Sim. porque aqui na empresa nós temos uma cultura que é o seguinte, gerir, e a gente fala isso para todos os nossos clientes e colaboradores, né? A gestão é atingir meta. E atingir meta você só consegue se você conseguir medir, Exatamente. metrificar. Mas tem aquele sentimento, Ferretti, as pessoas falam, nossa, vou medir como? Vou começar com aquele indicador dashboard lindo. Não, começa só colocando os números. É o básico, né, cara? É, Não querendo fugir do assunto, mas uma meta ela tem que ter um número, um prazo, certo? sim, tem que ser e um modelo smart, objetivo. tem que ser um modelo smart. Vender, Isso mesmo. aumentar as vendas X% no prazo de tanto. É cruzamento, por exemplo, e no DP, E no DP, como que a gente mede? a gente pode falar com 4 pontos, tá? Vou falar um pouco mais pausado pra galera. Você tem o de volumetria, quanto que eu faço, quantidade de coisas que eu faço na área, quantas admissões, quantas férias, quantas decisões, quantas complementares, quantos 13º eu paguei. Então, esse é a volumetria, tudo a quantidade que eu faço. E você tem outro que é performance, quanto que eu faço versus a quantidade de pessoas que executa. Então, vamos dar um exemplo. Quantas pessoas que eu faço admissões no mês? Tem empresas que, pela quantidade, tem 3, 4 pessoas fazendo admissão o dia inteiro. Então, na minha média, eu tenho, de repente, lá, para cada headcount, eu faço 2.500 processamentos de folha por mês. Isso é uma performance. Olhando o meu segmento, isso tá bom ou ruim? Aí é a pergunta que eu fazia com o time. Eu sou tão bom quanto um BPO fazendo o meu serviço? Não, não sou. Preocupante? Então, a empresa pode chegar a qualquer momento e terceirizar a área. Terceirizar. Ou mudar para um outro fornecedor. E aí vou até complementar o que você está falando e dizer assim, que o fato de você ter dados de volumetria, né, te ajuda e permite avaliar a questão do BPO, né, Com certeza. de terceirizar. Porque de repente você está lá com uma volumetria e uma capacidade, às vezes, no time de departamento pessoal, ociosa, Sim. né? E que às vezes o caminho deveria ser, de fato, a terceirização, né? Ou se um grupo é maior, é o que você tinha comentado no início, né? De criar lá um centro de serviços compartilhados, né? Isso. E quando você tem essa volumetria, essa medição feita, você consegue, além de acompanhar o quanto que eu faço, né? Você se compara com o mercado. Contabilidade, exemplo. Ela pode chegar a ter 200 ou 250 pessoas, 150 por pessoa que ela tem no time. Então, se ela tem, por exemplo, lá, processa uma folha de 1.000 colaboradores, ela pode ter 4 pessoas no time. Legal. Perante as demais contabilidades que são meus concorrentes ou meus parceiros, eu sou bom ou sou igual? Se eu sou igual, eu preciso melhorar. Eu sempre parto do princípio de alto nível. A minha régua é sempre lá em cima. Então, esse é para quantidade. Performance é aquela comparativa com base no mercado. E tem o de gasto. Então, você tem que medir quanto você gasta de folha de pagamento, quanto você gasta de líquido, que é diferente de quanto você paga de encargos, que é um cruzamento de dados. Então, às vezes, empresas olham que, eu estou pagando mais líquido no mês. Esse não é um indicador interessante para olhar. Olha o custo, quanto que eu tenho de encargos. Que aí você consegue saber se a sua empresa está gastando muito a parte de recolhimento e também se está casando com líquido. Porque às vezes a pessoa sabe o que tem? Paga um quinzenal. Não dá para comparar. Só você somar o quinzenal com o salário, líquido do mês, e você cruza com a folha. Dá para você ter uma medição, né? Um cruzando quanto qual o percentual.
Esse, por exemplo, é o de gasto. E tem também de ganho. Então, eu melhorei um processo, ele está mais rápido. Qual o tempo hora homem da área que eu gastei, que eu tive de retorno? Então, vamos supor que a pessoa ganha R$1.000. Ela gasta lá, sei lá, 8 horas eu economizei. Né? Vamos supor que seja 80. Não é só 80. Qual que é o encargo sobre ela? É sempre vezes 2. Que vai chegar o quê? A 160. E aí eu posso o quê? Às vezes triplicar, porque geralmente acontece, por causa de tempo. Então, ser 240 que eu economizei. Eu posso fazer revisão tributária e revisão de processo. Lembra que a gente falou, por exemplo, num ganho que eu tive de provisão? Que às vezes numa parâmetro errado, no M&A foi feita a aquisição, a gente que era mais safo esperto no segmento, detectou, bateu da compra, é saving. Resultado. É isso aí. Só fazendo um pause, no nosso último episódio nós falamos sobre M&A e due diligence. Então você que está começando a seguir o canal aí agora, vai lá no nosso último episódio que está lá o nosso podcast com o Renato Goya. Muito bom. Então, quando você começa a fazer medição na área, isso foi interessante nessa empresa que a gente implantou, por quê? A gente era muito bom mesmo. Na nossa eficiência, uma folha de 35 mil colaboradores, era só 14 pessoas na área. Nossa, já era alto nível, só porque a gente competia entre outros CSCs do mundo. Então, mesmo se competindo, a gente via que, por exemplo, na China era melhor que a gente. Só que lá é diferente da parte legal. Vocês tinham como fazer esse cruzamento para saber se vocês eram eficientes ou não. Por quê? O que acontece? A diretoria, ela não quer saber, a gente cumpre obrigação. Então, mas eu consigo mostrar que a gente tem uma estratégia, a gente dá, e a gente é uma área super estratégia para o negócio. E quando você começa a comparar, você vai se defender. Mas no Brasil, difícil a gente, né, internacionalizar isso, mas ninguém vai entender. Eles não entendem no Brasil a parte legal. Até porque a gente tem coisas muito peculiares, né? Sim. Falando aqui de gestão, imagine que com certeza você viveu o processo de implantação do E-Social. Né? Foi bem duro. E ainda o pessoal continua sofrendo ainda hoje. Muito. Hoje a gente está já se aproximando do final do mês aí. E aí vem aquela dorzinha do pessoal que fecha a folha social que, meu Deus, mais o final de mês chegando. Essa é a dor da gente da nossa área. Vai ajudar muito. Só que eu sempre deixo um cuidado pro pessoal. Com o social ele vai colocar a parte legal no sistema. Então a CLT vai estar no sistema. E aqui a gente tem que tomar cuidado para não perder esse time de entender a parte da parte legal e custos. Porque vai ficar muito mais fácil fazer o fechamento. Até a gente comenta, antes de entrar aqui no podcast, como é que era a área fiscal, né? O lançamento de nota. Entrou nota fiscal eletrônica, reduziu, né, o formato de trabalho. E aí com isso você necessitou de gente com mais especialidade na parte legal. Porque você se perdeu isso. Por outro lado, vai sobrar mais tempo, né? Mais para frente, né? Vamos ver isso lá para 2025, que eu acho que quando vai estabilizar legal e vai funcionar mais no dia a dia da nossa área. Mas vai talvez ter mais tempo para mostrar um pouco mais o trabalho. Mas sempre eu falava, gente, cria um pouco mais de tempo. É difícil. Mas quando você vai fazer uma medição, não precisa fazer um mais mirabolante. Abre o Excel, começa a colocar admissão, demissão e coloca a quantidade e faz por mês. Você vai achar como é tão interessante o tanto de trabalho que você faz. Isso é uma dica, tá? O pessoal falava assim, gente, quando a gente vai pedir um aumento, uma promoção, mostra o quanto que você faz. E cria uma linha do tempo de tudo que você entregou. Você falou isso, né? Isso é fundamental em qualquer carreira, né? Dizem que o Drebuini, na hora que ele foi negociar o contrato dele com o Manchester City, ele não foi com... ele levou do staff dele os analistas de dados para mostrar a performance dele, né? E o desempenho do time. Porque isso é uma coisa que a gente, né, como profissional, ao longo da nossa carreira, a gente faz pouco. Mostrar a volumetria, mostrar as entregas, né? Uhum. Então, esse ponto que você está chamando a atenção de trazer a volumetria e criar lá indicadores, avaliar a performance, é muito relevante. Essa dica, ela é fundamental para quem já está na carreira, né? Já está aí numa posição até gerencial, de parar para pensar, olhar o livro, tem várias dicas de indicadores que eles podem e devem ser implementados. Com certeza. E aí ele ajuda muito para quem é gestor, que nem eu já fui, né? Então você lidar com lideranças e acontece às vezes de troca de liderança. Quando você tem a medição, a primeira coisa que fala, o que você faz?
Bom, a base não está perguntando o que você faz de rotina na entrega, não. É a volumetria que você entrega. E isso era fundamental. Então, às vezes, quando chegava algum CFO, o diretor de RH para mim, demonstrar no final do mês o resultado que eu tinha feito pela área, ele ficava vislumbrado, visto o quê? As coisas que a gente fazia. Então, eu tinha meus indicadores e projetos. E esse comparativo. Porque é muito mais fácil. Então, eu não vou pedir o aumento. Ele vai vir em consequência do que eu estou entregando. Perfeito. Porque eu estou agregando valor. Não, perfeito. E aí, na nossa região, a gente tem um monte de multinacional, né? E para pessoas de fora, né? CFOs de fora, né? Uhum. O cara olha, começa a questionar sempre a estrutura brasileira, né? Porque a gente vive um nível de compliance, né? De requerimento, de obrigações acessórias muito maior. E no RH não é diferente. Não é. Né? Não é diferente. Então, tem uma demanda aí grande, né? Sim, até tem uma coisa, Fred, eu falo que o DP não pode ser visto nem lembrado, porque às vezes pode ser uma reclamação. Então a gente tem que ser visto e lembrado pelo tanto que a gente entrega. Exato. Só que o indicador vai fazer isso. É isso aí. Ô Jean, cara, fala um pouquinho pra gente aí, fazendo um link com o nosso negócio, que é a auditoria, e o pessoal que tem interesse na área. Quais são os erros que o pessoal ali do DP consegue mitigar? Como mitigar esses riscos aí, erros? Eu acho assim, um dos fatores que a gente tem que tomar cuidado é aquela famosa pastinha, aquele saquinho que eu lanço no final do mês. Aquilo tem que ser evitado, gente. Aí a gente tem que trabalhar com um pouco mais de tecnologia, que mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Mas quando eu tenho que usar muito sistema de folha para me ajudar no dia a dia. Só assim. Tinha uma empresa que eu trabalhei que a gente tinha muito processo e aí eu cuidado. Vou fazer algum lançamento novo, uma compra, algo nesse sentido. Eu continuo fazendo o trabalho de fazer o lançamento no mês ou deixo aquele lançamento fixo. O que eu geralmente faço como dica que eu dou pro pessoal para dar uma velocidade maior no dia a dia? Coloca toda a regra de cálculo dentro do próprio sistema, mas nunca deixe somente lá. Deixe isso num POP, num checklist. Então, e aí o que seria de repente um checklist, né? Para quem não conhece. Muitos fazem no Word, no Excel, num caderno. Eu faço, entrando em processos, o que e o como. O que eu tenho que fazer nessa atividade e como eu faço ela. Sem muito detalhe. Se é um detalhe com imagem, eu faço. Aí é um POP, que é o manual. Explica pra turma o que é o POP. O POP as empresas que têm um CSC, né? Que então, vamos... melhor conversar. Melhor explicar o que é CSC, né? Explica os dois agora. É o Centro de Serviços Compartilhados. Que é as muito empresas, comum em empresa grande, né? Empresa grande. O que ela faz, gente? Às vezes você tem um CSC e você não sabe. Que é você pegar o administrativo, um determinado local físico e você prestar serviço para as empresas do grupo. Perfeito. Então é você e você começa a fazer o quê? Você presta serviço para as empresas do grupo. Então você é um prestador. Eu, como prestador de empresa de serviço administrativo, eu sou tão bom quanto uma empresa fazendo o mesmo serviço que eu faço no mercado. E aí, isso eu começo a olhar o quê? Nesse formato de análise, né? De melhorar e mitigar. Eu tenho que fazer com que o trabalho, meu no dia a dia de folha, ele seja mais leve. Então, tenta evitar de não ter isso no papel. Use o sistema de folha. Tem uma empresa que eu trabalhei que a gente usava muito, só que a gente tinha alguns cuidados. Fechava um contrato. Qual que é as regras do contrato? Eu já colocava no sistema. Por quê? Se você pegar todo mês, você vai gastar um tempo enorme. Que você vai ter que lembrar. E aí se aquele papel pegar fogo? Deu problema. Deu ruim. Então eu tenho que ter, por exemplo, aquela regrinha de cálculo no sistema. Vamos supor, eu tenho que pagar a insalubridade para aquele colaborador. Hoje, na regra social, ele tem que vir com base no SESMIT, né, que é a parte ocupacional, com base no cargo que a pessoa tem, e aquele cálculo ele é definido, se ele tiver os critérios com base na definição, ele paga. Mas a gente fica pensando nisso no papel todo final do mês. Não, coloca essa regra no sistema. Se tiver direito, recebe. Se não tiver direito, volta desde o começo, onde foi negociado o contrato, e revê os processos. Então, nunca fazendo o trabalho que acontece muito, arrumo na hora. Mês que vem vai ter de novo uma na hora. Então já volta na origem. Perfeito. Na auditoria, nós estamos acostumados aqui a classificar os controles como um controle que ele identifica o risco, identifica o problema antes e depois. Detectivo e preventivo. Uhum. Então, ele previne o risco. Ele é um controle preventivo. E o detectivo, ele faz a detecção do risco depois, né?
do problema depois. Mas ele detecta um problema, erro, né? né? Um problema. Então, isso que você está dizendo, de colocar tudo no sistema, eu estou entendendo que é o preventivo. Que você vai prevenir um erro de cálculo. Até Seria porque isso, né? as pessoas não estão Parametrizar o sistema. Hoje a gente tem muita mudança de emprego. Então, a pessoa que definiu aquele papel, aquela regra de cálculo, ela pode sair e você perdeu o conhecimento. E você faz o quê? Com o sistema, só que sempre tenha no sistema isso em um POP, que é o manual. Por Que quê? é o Que é o manual, o procedimento padrão. operacional padrão. Né? Exatamente, o Ferretti fez processo. Esse é um cara fera. E aí você faz o quê? No conceito de controle, cada atividade que eu tenho tem que ter um checklist. Então, férias tem que ter um checklist, rescisão. E aí quando a empresa ela cresce muito, você pode ter um checklist enorme, sempre olhando o que eu faço e como eu faço. E aí, olhando para o pessoal entender melhor, então eu posso colocar no Excel mesmo, que eu acho que eu gosto muito do Excel da gente. Então você faz no Excel, você coloca as atividades que você tem que executar. No DP, você tem 100 atividades. Isso são atividades macro, tá? Férias, decisão, FAP, RAT. Fala, isso eu queria que você explicasse para a turma que tá começando, chegando, né? Tem uma porrada de coisa aí no departamento pessoal de nomenclatura, então você comentou férias, são as responsabilidades do dia a dia de quem está no departamento pessoal. Não é só fechar a folha, né? Não. Fazer, até porque às vezes você tem não só a folha, mas você tem também o adiantamento no meio do mês, né? Isso. E aí tem 13º, férias, o que mais? Férias, você tem rescisão, você tem a provisão, você tem o RAT-FAP, você tem o recolhimento dos encargos, fundo de garantia, você tem o lançamento da folha, você tem projetos. Jean, como que o RAT-FAP implica e impacta na folha de pagamento? Grande. Na empresa menor, a gente não tem essa percepção porque o impacto é baixo, porque a folha de pagamento é pequena, né? É pequena. Mas tem que olhar. Numa empresa grande que, vamos supor, tá? Uma folha de pagamento de 10 mil reais, baixo. Faz uma folha de pagamento de 10 milhões. Ou uma folha de pagamento de 100 milhões. Se eu sou o assistente lá do departamento pessoal e vou lá e altero o RAT de 1 para 2%, dá impacto, será? Imagina, não vai rolar demissão, não. Será que rola? Cara, e assim, você pega empresas que são mais de serviços, né? Que o core dela são pessoas. Isso eu já tive muito estresse, né? Vamos dizer assim, estresse no dia de execução. Porque quando ia sair o FAP, né? Que aquele FAP ele sai em setembro, aí você tem a contestação. E aí as empresas têm que sempre acompanhar. Então, gente, seja seu amigo do saúde ocupacional, faça a gestão do FAP, porque o FAP em si é o fator previdenciário, que ele pode ser gerado por acidente ou a parte de... Eu não vou entrar muito em detalhe, que senão alguns amigos vão corrigir, tá? Não, perfeito. Vamos só explorar o seguinte. Você acabou de falar, assim, que você tem uma alíquota de um... Eu vou falar assim, de um tributo, tá? Que a empresa tem que pagar em função de problemas que aconteceram, né? Isso. E aí, né, tem muita gente que, assim, às vezes até alguns empreendedores olham para questões de CIPA, né? Às vezes olham como uma questão assim, não, tem que fazer porque é burocrático, burocracia, tal. Necessário, é o mal necessário, tal. Opa, uma coisa bem feita, bem executada, né, pode trazer redução na carga tributária da empresa, pensando principalmente na folha de pagamento. Com certeza, viu, Barbosa? E aí, assim, só pra gente explorar um pouco mais a parte de encargos que a gente já entrou, tem um cliente que eu faço um trabalho com ele que hoje ele é Simples Nacional. Então, Simples Nacional é alíquota básica, né? Única. Não falo básica assim porque o tributo é alto. Quando ele vai para o real presumido, a brincadeira é outra. Porque ele já entra com a tributação, chutando rápido aqui, 20% empresa, terceiro 5,8%, RAT-FAP multiplicado pode chegar a 5%. Então, só aí você já chega no fator de encargos alto. Mas o fundo de garantia chegou a 36% a 37% de tributo só na folha direta. Além disso, tem provisão também, né? Porque você tem que provisionar ali 13º e férias. Então, ali de 13º e férias, na média, os dois somados vai dar 26%, 27%. Já chegou a 65% quase. Não esquece dos benefícios. Então, você pode chegar no mínimo ali a 100% de um salário de um colaborador. Ou seja, se uma pessoa
Você pagou um salário de 1.000 para ela custa 2.000 no mínimo. Vamos pegar essa questão de benefícios, né? Entrando no aspecto de gestão, de departamento pessoal, né? O que você viveu aí de coisas interessantes, né? Na prática de benefícios, como é que você vê isso dentro das empresas, né? Poxa vida, vale a pena, não vale a pena? Qual que é a tua leitura? Qual que é a tua dica para o empreendedor que está começando um negócio, a pensar no negócio dele, a pensar nas pessoas, né? Como é que ele deveria tratar essa questão de benefícios aí? Benefício eu acho que é um grande atrativo. Né? Hoje a gente fala, não é só você dar um plano de benefício de saúde, um odontológico, uma alimentação, uma refeição, visto que não tem tributo, né? Nós tem um pátio para seguir, mas ele é um benefício que gera muito valor. E quando você vai na parte, né? Entra um pouco mais em Maslow aí, você vê tem a parte das necessidades. E você pega muitas empresas que usam muito esse critério. E quando você atende muito bem, às vezes o colaborador ele não troca a empresa pelo salário. Mas ele vai pensar muito em perder aquele benefício. E aí é uma área que... Por isso que a gente faz a separação do RH e DP, porque o RH ele cuida mais disso, o DP ele olha a parte de números. Mas quando você vai olhar os critérios, né? Tem colaborador que troca de um trabalho por R$50, mas tem que colocar na balança se para ele não vai perder, às vezes, de tentar fazer tudo de novo numa nova empresa, por causa de R$50. Mas ele vai pensar 2 vezes ou 3 num ambiente de trabalho saudável e com bons benefícios. Não, perfeito. Então vamos aproveitar o gancho e pensar assim, ó. É natural que um pequeno empreendedor, quando começa um negócio, ele não tem a área de RH Sim. dentro de uma empresa dele. Mas com certeza ele tem alguém fazendo a atividade de DP. Uhum. Né? Então, nesta visão que você traz no livro, né, de ter um DP mais estratégico, né, então aí tem dicas, né, principalmente para escritórios de contabilidade, né, ou para quem está ali num negócio fazendo exclusivamente ali a parte de DP, de começar a desenvolver um olhar mais estratégico para essa questão de benefício. Sim, e tem N benefícios, tá? Eu dedico quase uma página, 2 páginas só opções de benefícios, porque cada empresa tem seu benefício, né? Então, às vezes tem que adaptar ao negócio. Mas você tem mais ou menos 2 páginas do livro que eu falo dos tipos de benefícios que existem. O que é legal? Você fazer um trabalho, uma consultoria, para saber qual que é o melhor benefício para sua empresa. Porque, às vezes, por exemplo, o home office é um benefício. E é um benefício que, se você conseguir ter uma medição legal do time trabalhando, e é o que eu comentava com um líder meu, né? Eu falava, mas eu não sei se o cara está entregando ou não está. Barbosa, se a pessoa não vai entregar, não vai ser na sua frente, não em casa. Até falando o nome dele, né? Desculpa aí, mas ele é um grande colega e eu comentava. O time, quando ele está bem engajado, ele entrega. Ele não vai ter como você falar que não está fazendo. Até porque, né? O resultado dele também, a carreira dele está em jogo. Só que ele vai fazer a mesma coisa em casa. E até você tem que tomar cuidado, porque tem colaboradores que são tão dedicados que ele esquece do horário. E aí a legislação ela entra um pouquinho mais de não passar da interjornada, né? A parte do almoço também. Então você tem que meio que monitorar para aquelas pessoas que são ali, arqueólogos, né? Quer entregar, para ele não passar do horário, porque, amigos, tem que descansar, porque amanhã eu quero você 100%. Então eu sempre tinha esse cuidado, gente. É importante descansar. A mente tem que estar descansada. Dia seguinte, você está voando comigo aqui. Perfeito. Ô, Jean, agora, é comum algumas empresas fazerem do salário benefício, pagar uma parte do salário ou hora extra ou parte de salário em benefício na sua trajetória aí. Como que você viu isso? É um tema bem polêmico, né? Porque você entra... Como você tem a parte tributária, então esse tema acho que é super legal. A empresa, quando ela for fazer, ela contratar uma consultoria para analisar o benefício para ela, porque tem a questão de encargos em jogo, então envolve o governamental. Mas o benefício em si, eu sempre vi empresas que tinham muitos benefícios que o tempo dos colaboradores era muito maior. Além, salvo que também o ambiente era bem saudável. O ambiente, eu falo assim, às vezes o ambiente da empresa é muito pesado e as pessoas às vezes ficam trocando. Então, quando você tem muito turnover, você está tendo um prejuízo muito grande. Por quê? Porque é rescisão em cima de rescisão e você está ali... E fora adaptação, perde né? adaptação, perde o time com a experiência do time, né? Mais ou menos 300%, viu? Na média, alguns colegas falam. Eu vou até fazer um link aqui com
com um outro tópico que a gente colocou aqui no bloco, processo, né? Quando você sai pessoas do seu time, você perde qualidade nos processos. Perde. Sim. Porque- Agora, ainda em relação a esse negócio do benefício, olha que nós vimos uma vez numa due diligence, né? Olha que legal. O negócio, ele tinha um X de rentabilidade, lucro líquido, que era muito bacana para aquele negócio. Só que todas as horas extras eram pagas via cartão de benefício. Então, quando você, num processo de M&A, tem muita empresa que ela não quer o risco, principalmente multinacional. Então, ela quer tudo conforme Sim. a legislação, compliance. Então, o cálculo era pegar tudo isso e incorporar o salário e pagar do jeito que deveria ser. E aí, esse lucro, como era uma empresa de mão de obra, essa rentabilidade caía muito, cara. Cai, porque qualquer diferença que você tem no salário da pessoa reflete o resultado. Imagina essa empresa falando, ela tem que 75% do que ela fatura, se ela fatura R$1.000, 75% é para pagar mão de obra. Veja que no começo do nosso podcast aqui, né, o que você falou é fato, né? A representatividade, mas você chamou a atenção assim, olha, o custo, às vezes o salário, né? R$1.000 de salário tem que multiplicar por 2 diante dos benefícios e dos encargos. Até por 3, viu, Barbosa? Você já chegou a ver caso de 3? 3 porque você tem aí até o cara ele tracionar, ele demora. Não porque eu ia olhar errado, mas porque às vezes a empresa é tão complexa e burocrática, para ele entender o negócio, ele demora para dar resultado. Ele não vai chegar jogando, não, você tem que entender, alguém tem que acompanhar, você tem processo de mentoria, você tem padrinhos que acompanham ele para que ele entre jogando, né? Tem empresa que ele vai trabalhar, não tem nem computador. Então ele já tem que no mínimo chegar com os dados básicos. E aí o outro é o quê? Você pega um mais experiente na área, exemplo quando eu fazia, tá? E aquela pessoa ela tem um programa de ser um padrinho. Então vai acompanhar, eu sempre olhava, acompanhava, se tinha algum problema com o colaborador, eu já fazia o feedback na hora, não esperar aquele feedback no final do ano, né? Que aquele formal, não. Ver e agir, ajusta rápido. Por quê? Você dá uma direção pro funcionário. E aí isso daí, quando o cara, você tem esse turnover, que chega a 300, é porque o salário dele é o 100%. Os encargos é quase dobrado. Só que você tem a parte de ele tracionar no negócio, que é os outros 100. Então a gente fala de 200%, que é o 100 mais 200 é o que tá na conta ali, né? Na conta, mas ele não na entrelinha, mas cara. depois você tem o tempo de treinamento, né? Imagine você perde um colaborador. Até ele conseguir entender os clientes, Exato, o negócio. isso aí. E se ele não tiver processo claro escrito, ele perde mais dinheiro. Agora, Jean, também tem a situação, nós estamos falando de benefício, né? Tem algumas verbas, né? Que elas não são tributadas ou não são base para FGTS, sei lá. E tem muita empresa que usa isso, né? Tem. Como até estratégico, né? Pagar menos, um salário menor e mais bônus, sei lá. Sim, isso é estratégia de remuneração. Estratégia de remuneração. Isso. Então, o que tem que sempre olhar, né? Eu acho que é recomendável sempre, recorrente, você fazer uma auditoria na área de folha, mas não olhar aquele auditoria de, nossa, eu vou pegar e vou sair fuzilando tudo. Não. Ela como orientativa. Porque você... E até recomendo quando assumir uma área nova, entende o negócio para ver se de repente não tem alguma brecha, alguma coisa. Aí com isso você consegue ver oportunidades. E às vezes mesmo no dia a dia, na troca de pessoas, foi feito um parâmetro, mudou a lei, não estou atento, aí eu continuo tributando. Que às vezes não sei se vocês lembram daquela quando tinha os 10%, né? Da multa do fundo de garantia. Fundo de garantia. Cara, teve de empresa que continuou pagando. Um dinheiro perdido. Você tô recolhendo. Não. Mas assim, às vezes... Já não precisa ele mais, não recolhia, mas esqueceu de dar baixa no evento no sistema. E aí isso vai no resultado, né? Ah, mas não vai dar impacto. Claro que dá. Porque você vai subir pro contábil, vai subir pro balanço. Aí chega o dono para comprar a empresa investidor. Tá cara a sua empresa, hein? Eu tô achando que aquela oportunidade que ele achou lá no M&A, né, tinha a ver com isso. Tinha mais provisão lá de pagamento de FGTS que não deveria. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Eu tô chutando que é isso. Foi. O cálculo tava errado, você acredita? Porque o pessoal acreditou que no início que foi feito estava otimizado. Não vai mudar o sistema. Hoje, gente, os sistemas pode acontecer, como eles são em nuvem, e você tem algumas pessoas,
alguém que desenvolve ou mexe, ou mesmo até quem está mexendo na configuração do evento, mexer em algum evento que ele tem uma configuração que impacta outra coisa, você não vai saber. Por isso que, às vezes, quando você muda um evento, atividades chaves têm que ser avisadas. Já que você tocou agora no tema eventos, né? Vamos fazer aqui uma conexão com a contabilidade. E aí é bastante importante mostrar aí para quem está chegando na área de contabilidade, né? Folha de pagamento, tem uma conexão importante, porque, de fato, né, tem um grande desafio para o contador de pegar os eventos da folha e traduzir em contas contábeis. Sim. Tá? E aí depois vem a tarefa desafiadora para o pessoal da controladoria de olhar e entender o seguinte: pô, mas por que aumentou isso? Por que aumentou essa despesa? Né? Aí por isso que o papel do DP de estar próximo ali da contabilidade, estar próximo ali da controladoria, para poder gerar até um tópico do teu livro que eu achei bem bacana, que é clareza nas informações. Uhum. Né? Então, você criar um evento, né, uma verba nova ali, por qual razão está sendo criada? Né? Qual que é o motivo? O porquê do evento. Né? E isso é legal, novamente falando do lado do auditor, porque nós também já tivemos contato numa determinada situação em que era fraude e a pessoa criava, a fraude era por meio de eventos fake, né? Então ela criava alguns eventos e normalmente são eventos com nome que quem olha e não tem muita né? familiaridade vai Sim. passar batido. Diferença de 13º, diferença de férias, diferença de não sei o quê, complemento. Mas isso, sabe que o dono não pega? Porque ele fica olhando só o líquido. E outro fator. Exatamente. No depara para contabilidade, por isso que o pessoal assim, desculpem se eu errar, mas Peter Drucker ele falava que o pessoal de DP tem que entender muito de contabilidade e do financeiro. Não, eu concordo. E ele falava sentido. disso porque ele desenvolveu isso E no a GE. recíproca é verdadeira. O contador ele tem que Com entender de certeza. folha. Porque senão ele na hora que ele pega o evento lá, que o contador ele vai para contabilizar a folha, ele vai pegar o resumo da folha. Sim. Certo? E aí, linha a linha ali, ele vai debitar ou creditar alguma coisa. E aí, de repente, dependendo do evento, ele vai debitar o resultado. Dependendo do evento, ele vai debitar um passivo, porque é uma dedutora da dívida, né? Sim. Eu vou dizer para você o seguinte, passivo. Essas questões, eu falo assim, de esse relacionamento entre DP, contabilidade, controladoria e auditoria, é importante. Total. Até para ver. É importante, porque a gente, quando você fala em clareza, né, das informações, eu vou adicionar o ponto de prestação de contas, né? Com certeza. Porque veja só, na hora que você está organizando um dado ali, né, para prestar contas, para falar o que aconteceu, se você não consegue explicar o porquê que aumentou ou porquê diminuiu, né, não consegue responder ali para um diretor de fábrica, para um diretor de operações, falou assim, olha, o que aconteceu com a folha? Você não vai estar se vendendo igual Não. o Jean falou. Não. Tem que saber. Eu lembro, tem uma empresa que eu trabalhei que todo final de mês a gente criou isso, né? A gente reportava pro diretor de RH nosso, CFO. Então o CFO já chegava e perguntava, e aí, quanto foi a folha esse mês? 5%. Mentalmente, ele já pensava 5% quando vai aumentar do custo de folha no orçamento. Só que a gente, voltando pro tema de contabilidade que a gente vai fazer, quando as empresas elas criam, né, a conta contábil que sobe de forma eletrônica, então você fecha na folha, o sistema de folha é diferente do contábil, né, que às vezes não é RP. E quando você vai aumentando muito o grupo da empresa, cada área tem sua folha e faz a integração via API, que é o quê? É o sistema conversando com o outro. E aí você vai fazer a classificação contábil, não está claro. E aí para o dono, por exemplo, ele lança lá tudo como hora extra, né? Para análise, não faz sentido. Eu não sei se de repente tem um funcionário que está fazendo 100%, ou se o funcionário está fazendo 60%, 70%. Então eu acho que tem que quebrar as informações, talvez não tanto na contabilidade, senão vai ficar as contas contábeis vão ficar enormes, e aí para análise é difícil. E aí eu faço o quê? Eu crio esse indicador na área. Mas tem muito disso, de eu crio um padrão de conciliação contábil, isso pode acontecer na contabilidade, eu mando para o cliente, ele só olha o balanço lá, tem que pagar o quê? Que nem aqui falou, que você comentou do caso da fraude.
200 mil para 205 mil. Na variação aumentou, sei lá, 2, 3%? Não. Eu preciso quebrar por tipos. Então, quebrar por tipos é o quê? Um dos indicadores é o quanto que eu tenho de base de INSS. A base de INSS é exatamente quanto você vai ter que pagar de encargos. Então, se você aplicar os 36% ou com a provisão 65%, você vai saber quanto você vai aumentar de custo na sua folha. Você pode colocar líquido de férias também, líquido de salário, rescisão, são 2 indicadores, não são só um. Quanto que eu tenho de custo de rescisão e quanto que eu tenho de gasto com rescisão. Que são coisas diferentes, né? O custo é os encargos, o gasto é a multa mais o líquido da rescisão. Eu posso colocar também na época quando tinha a pandemia, que teve muito, né? Eu lembro que a gente teve que colocar aí, acho que de um dia para a noite, 25 mil pessoas de férias e mais 15 mil do pessoal no bem, né? Que foi a redução, mais o afastamento. E isso foi bom que refletiu. Não foi mandado ninguém embora. Foi a única empresa que cresceu. Porque a gente trouxe a estratégia no mercado, trabalhamos com a diretoria e a área de estratégica, com medição. Então, quando você é questionado, depois passou um tempo, aumenta para as pessoas, não era questionável. Faz sentido. Mas, hoje você concorda que para fazer algumas medições e alguns comparativos, a empresa vai ter de ter um orçado, né? Então, Para fazer um orçado versus realizado. Precisa ter orçamento, né? Precisa ter um orçamento, né? Tem Poder, orçamento. paguei a folha aqui, mas vou comparar com o quê? Meu orçamento é X. Opa, variou acima de tantos por cento, eu tenho que ir lá e entender. Exato. Criticar. Aí, voltando nessa questão ali, eu acho que é importante a dica, né, para quem está nos ouvindo aí de análise, né, da questão ali da folha, de fato, assim, um executivo ou um empreendedor que está ali aprovando a folha de pagamento, o que ele está olhando? Todo mundo que você falou é fato, está olhando para o líquido, né? Aí, mas o líquido é sempre o mesmo, né? Mas só que ele não esqueceu de olhar e entender quais são as variações, porque vai ter gente que saiu de férias, né? Que aí o cara fala, mas e a férias não é paga, normalmente era paga numa outra data, né? Então é importante olhar o detalhe, coisa que você estava chamando a atenção já da gente aqui no podcast. É fundamental a análise mais detalhada para ver se não tem nenhum evento que foi criado de maneira indevida. Que pode acontecer, viu? No mundo da quantidade de eventos que tem empresas que têm eventos bem reduzidos, que eu sempre recomendo quando a gente ia criar um evento. A gente nunca deixou criar evento, era eu e um outro gestor. A gente questionava demais. Por quê? Já viu na base e tal? A gente entendia para não virar uma sujeira. A base de eventos. Tem empresas que tem quase 15, 20 mil eventos, né? Às vezes uma folha pequenininha, o cara tem 1000 eventos, não faz sentido. O cara foi criando evento para qualquer coisa e ficou aquele negócio. E aí fica fora do controle. E agora com esse social, o que ele vai fazer? Ele vai começar a cruzar. Se você, de repente, é salário, você colocou evento de salário, perfeito. Mas vamos supor que na sua média de mercado, você tenha... Os encargos são 60%. Todos os concorrentes 60%. Você está com 62%. Opa, pera aí, amigão. Todo mundo no seu segmento é a mesma coisa, você está pagando menos. Aí tem aqueles que gastam mais também porque não fazem o controle. Nossa, amigo, tá sobrando dinheiro, hein? Tá gastando mais com a folha com encargos? Tem esses fatores. Então, no momento que você faz do orçamento, eu acho que ele é super importante. E aí a gente fala, entra no orçamento aí, são fatores... O de férias é um exemplo. Tem empresas maiores que elas não fazem orçamento do 12º mês das férias. Porque ele entende... E quando eu tinha time, o quê? Eu tenho 12 pessoas no meu time. Eu sei que uma todo mês tem que sair de férias. É Brasil. A gente tem que colocar as pessoas de férias. Outros países são diferentes. Tem que ter alguém para repor aquele trabalho. E aí, a gente até teve uma evolução recentemente, né? Poderam quebrar as férias, né? Se você colocar em 15. Né? Mas na média você vai ter que ter aquele cara um mês fora do jogo. Perfeito. É isso mesmo. Só que quando você faz o processo... No começo eu comentei que você não precisa fazer o processo também empresa ponta a ponta. Faz tudo. Você faz por produto. Por quê? Quando uma pessoa sai de férias, ele sobrecarga uma outra pessoa. Então a outra pessoa vai fazer mais hora extra para cumprir uma atividade do outro. Lógico que isso quando você tinha um time maior. E o que eu geralmente fazia? Eu pegava todas as atividades, se tem 7 ou 8, eu dividia entre o time. E aí cada um fazia um pedaço. Logicamente, com cada um fazendo o seu pedaço, mas com base no seu perfil de melhor potencial. Porque eu nunca falei o negativo da pessoa. Eu sempre tentava valorizar o positivo. Que ela consegue entregar mais e ficar mais feliz no trabalho. Perfeito. Vamos explorar um outro assunto aqui,
né? Que é essa questão aí que a gente estava discutindo aqui dos eventos, né? Você já se deparou com situações de fraude na tua carreira? Ah, tem, né? Tem. Hoje com esse social tá um pouco mais complexo. Mas tem, às vezes, as pessoas desviavam valores no Cefip. Olha. E aí você tem que tomar muito cuidado, né? Porque a folha, logicamente, quando você tem uma empresa maior, a compliance é muito mais pesado, né? A gente fica sempre de olho. E principalmente quando, por exemplo, você tem empresas que tem uma pessoa que só faz o pagamento o dia inteiro. E você não está de olho, né? Porque você vai aprovar um valor ali alto, você vai olhar a variação, mas você não sabe o que está no meio. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma variação, sempre que a gente fazia a avaliação do líquido, tá? Isso quando eu fechava a folha. A gente tirava o comparativo de qual que é a empresa, qual o centro de custo, qual era que mais aumentou. Eu cruzava isso. E cruzava por tipo de negócio. E o que aconteceu? Então a gente mostrava mais ou menos assim, no cruzamento, empresa Y, quanto que ela teve mês passado esse mês, quantidade de pessoas mês passado esse mês. Tá, beleza, o que fez aumentar ou diminuir isso? E aí você tinha uma pessoa que cuidava disso. E aí quando eu determino uma pessoa, o que ele é? O dono. Eu não posso ter 2 donos. Então, se eu tenho 2 pessoas cuidando de pagamento, eu tenho que ter um responsável pela responsabilidade. Eu até diria o seguinte, que talvez eu tenha exagerado na questão de fraude, né? Mas a questão de erro também tá aí, né? Mas fraude, eu já peguei numa outra situação, fraude com hora extra. Então, em que o cara do DP, ele manipulava ali algumas horas extras, né? Então, e colocava para ele algumas horas extras. Mas sabe por quê? Porque ainda talvez esteja manual. Então, quando você tem... faz tempo isso aí também. Já mas entrou a lei mesmo do ponto, né? Agora o ponto eletrônico, e você tem que ter meio que aprovação para você mudar se o cara não marcou o ponto, funcionário. Aí você tem que fazer o quê? Ter uma aprovação dele que você teve a edição. Então, alguns sistemas de pontos você tem o quê? O próprio funcionário, que é o autosserviço, ele mesmo altera o ponto dele, que vai para aprovação do gestor e que sobe o ponto. Então, hoje o gestor, ele que trata o ponto e o colaborador avisa ele. Então, tem empresas que ainda é um pouco mais rígida. Teve um que eu trabalhei que tinha que ter um formulário assinado e guardava no prontuário. Mesmo tendo um sistema controlado e que tinha que fazer por lá. Não, tem que ter guardado, porque ela estava se resguardando ao máximo para não ter problema. Ou seja, é uma dor que ela sofreu. Perfeito, com Mas certeza. tem empresas que às vezes não teve dor e não sabe que tem essa dor ainda. E aí às vezes tem que ficar atento. A fraude ela pode acontecer e o erro é muito grande. Às vezes você está no dia a dia ali, você não, a nossa utilização ela pode mudar. Às vezes a gente comentou de 1/3, né? Que a gente estava falando sobre isso. Tem empresas que às vezes ainda está em discussão, mas tem empresas que já não contribuía. E aí não fez um juízo. Então, e se o governo não pagar? Para fazer o quê? Tem que pegar empréstimo ou quebra o negócio, cara. Ser uma empresa baseada em pessoas, né? Uma folha de pagamento relevante, vai quebrar um negócio. Sim. E às vezes você tem não um tratamento legal, por exemplo, o controle de um ponto, você recebe um processo trabalhista, se o negócio é pequeno, ele ainda não está no simples. Chega um processo trabalhista, sei lá, o cara ganha R$1.000, 200, 300 mil, e você teve que pagar, você não tem caixa. E às vezes tem dono que tem que vender patrimônio para pagar o processo ou pagar parcelado. Que eu acho que alguns colegas vão se identificar com isso. Mas é porque eu não posso deixar isso solto. Não que seja rígido, ficar sempre alerta. Mas eu tenho que, algumas formas, eu tenho que controlar para evitar risco. E aí, você entende que política, regra interna, é importante para poder fazer isso daí? Tem que ter. Assim, você tem que ter 2 POPs. Você tem que ter o POP operacional, execução, porque muda colaborador, é mais fácil. Não sei se alguém vai se identificar aqui assistindo um podcast ou vocês. Você entrou numa empresa, uma vaga de alguém, porque o cara saiu e foi mandado embora. Como é que foi pra você pegar a atividade dele? Esquece. Foi estressante? Foi, com certeza, né? Em alguns casos você tem que recriar, né? As coisas. Porque não... Isso aconteceu comigo também. Não, e às vezes não é mal, cara. Gente que tá ouvindo a gente aí, com certeza aconteceu. Normalmente quando você entra, né? São poucos os lugares que tem uma transição. Sim. Né? Uma passagem de bastão ali, né? Primeira folha que eu fechei a folha
Não era grande, eram 6 pessoas na folha, mas trabalhava num escritório que estava pegando um cliente. Só que, não sei se você já percebeu, isso eu vi bastante, porque quando nós tínhamos contabilidade, né? A gente pegava lá o cliente vindo de um outro escritório, qual que é a primeira bucha que chegava? Ó, mas a folha tem que fechar. Ou era a folha, ou era o adiantamento. E aí, qual que é o risco? Qual que é o risco e qual que é o problema? Que você tem que trazer todo o histórico, né, cara? Cara, isso é um problema grave. Porque, e muitas vezes nós pegávamos um cliente de um outro escritório e o relacionamento com aquele cliente estava desgastado. E o outro escritório não passava o backup. Ó, porque se ele passa o backup, beleza. Agora é quando não vem o backup. Tem que ir lá no sistema e dar carga de todo o histórico, né? Você me falou isso, eu acabei de lembrar aqui de um fato aí, né? Num determinado cliente que a gente fez um trabalho. E em algumas verificações, né, que a gente estava fazendo, a gente se deparou com uma situação de que na mudança de sistema, né, para carregar os dados lá, para calcular a média de hora extra, não veio backup, não veio informação, teve que digitar na unha, mesmo nos tempos atuais, porque o escritório não passou o detalhe lá, o arquivo não conversava, gerou uma digitação errada e gerou um pagamento errado para um funcionário, né? E veja, como o pagamento foi a maior para o funcionário ficou na dele, né? Ficou na miúda, né? Ficou na miúda, né? E no trabalho a gente acabou questionando lá o porquê que tinha aquela situação. Nossa, a pessoa do departamento pessoal, nossa, ela ficou assim, sabe? Tão chateada que aí ela se parou e percebeu, falei, puxa vida, aqui eu cometi um erro aqui, né? E é aí que entra aquilo que você acabou de falar. Faltou dentro desse escritório um controle preventivo ou detectivo, né? Para poder, preventivo para tentar evitar o erro. Talvez não seria possível na hora de compilar os dados. Mas para detectar o problema, uma revisão, falar, pô, por que eu estou pagando um salário X para tal pessoa que, na verdade, quase o dobro do salário dela, né? Opa, tem alguma coisa fora da base, fora do padrão. Mas qual que era a verba? Era a diferença de salário. Sabe o que pode fazer, Barbosa, nisso aí? A pessoa pode fazer um comparativo. Não precisa ser comparativo, que hoje a pessoa vamos um comparativo. Pega um limite do mês anterior e do mês atual. Não, aí vai demorar demais, né? Você tem 50 funcionários? Legal, vai demorar uma hora, 2 horas. E outra, se alguém te interromper, você vai parar o racional. Excel. Traz os eventos que você tem do mês. Isso não só eventos de provento e desconto, que eu estou pagando e descontando. É evento de base também. Base o que é? Eu vou ter evento de base o resultado, né? Para o colega que é da área, ele vai entender. Mas para quem não é empresário, são eventos que você não tem impacto no salário do colaborador, mas são indicadores. E lembrando que isso não vai para o contábil. Ele que não depara de conta, ele desemboca numa conta contábil só. Uhum. Mas aí você consegue ter um comparativo melhor. Por exemplo, você pode ter um por colaborador e um geral. O que é por colaborador? Você vai ter todos os eventos colaboradores do mês atual e do mês anterior. Um contra o outro. Ou seja, mês atual dividido pelo mês anterior. Você vai ter percentual de variação por colaborador. Então você conseguiria pegar essa diferença. Caso contrário, você poderia fazer, por colaborador é muito, legal, é que nem eu fazia. Variação por evento, por empresa. Então eu pego todos os eventos que tem na minha base, das empresas do grupo, ou você tem mais ou menos, e faço o cruzamento do mês atual com o anterior. E aí eu cruzo. Tem situações, exemplos que nem eu fazia esse comparativo, eu tinha 3 mil eventos. Eu olhava um por um, às vezes de forma rápida, mas além de comparar, eu olhava um por um. Opa, peraí, esse evento aqui é novo. Aí eu perguntava para o responsável do processo, por que está pagando isso aqui? Não sei, então procura saber, por favor. Então a gente identificava, e se tinha, o que eu já fazia? Eu já dava uma agilizar para a auditoria. Eu já deixava registrado, evento, pago, devido a um pedido, fulano e tal. Já Não, deixava uma referência, né? Você tem que deixar um histórico, né? Perfeito. Sim. Fazendo um link com tecnologia. E aí eu queria entender, assim, como que a tecnologia pode, ou o controle interno, pode evitar de algumas informações saírem lá do dia a dia, por exemplo, ponto para ir pro sistema. Uhum. Porque
como auditor, a gente sempre pensa, quem pode manipular aquela informação? Se é na mão, Quando você tem a empresa, você tem muitas empresas que às vezes a mesma empresa que ela contratou para a Folha não é uma empresa de ponto. E aí você tem que fazer o quê? Um API que lhe faça o cruzamento sem ter processo manual. Mas tem empresas que não fazem isso. Ela faz o quê? Fecha o ponto, exporta os eventos e importa na Folha. Nesse exportar e importar, você pode ter manipulação. Pode ter manipulação. O que seria um API? API você fazer é plugar um sistema com outro. Você abre a porta no sistema, abre do outro e eles se conversam. Geralmente as empresas, quando vai subir o contábil, é mais ou menos isso. Então ele pega, é um desenvolvimento, né? Aí o pessoal. Desenvolvimento, né? O pessoal do TI vai querer me bater, mas eu falo que geralmente o português é muito rasgado, é você pegar uma tomada com outra e ligar. Então, vão se conversar. Para entender seria isso, né? E isso tem um fato. Mas porque você não tem manipulação, né? Por exemplo, arquivo bancário. Dá para manipular. Porque arquivo bancário você gera do sistema e você importa no banco. O que você pode fazer para não ter isso? Você tem uma van. O que é uma van? Aquela perua? Não. Você pega um arquivo, você pega um arquivo, gera do sistema, coloca ele dentro, criptografado ou não, ele dentro de um sistema de pagamento e ele sobe para fluxo de aprovação. Então é um sistema que você, como você tem 1 ou 2 pagamentos no mês, não tranquilo, mas eu tinha uma empresa que fazia 2.000 pagamentos de folha por mês, 2.000 a 3.000. É surreal você ficar abrindo. Você tem 5, 6 bancos, tem que aprovação. Então você sobe numa van, que aí tem bancos que tem esse fator e tem empresas que você pode adquirir esse sistema. Que você sobe o arquivo e o diretor, ou gerente da área, mais um gerente de uma outra área, ou do RH ou do financeiro, aprova em conjunto acordo. Porque a pessoa que faz, ela não pode ser o responsável. Às vezes ela pode estar errando por cansaço e tal, às vezes por maneira errada. Então, o gestor, geralmente as empresas maiores, ela pega o gerente da área de ADM de pessoas, né, do DP, aprovação em conjunto com o gerente financeiro. Então, eles olham, deu, tal. Por quê? Tem um fator até estratégico aí. É que a gente fala, tem que fazer um trabalho de previsão de caixa de folha de pagamento. Quanto que eu pago? Não sei, mas na média, quanto que você paga de rescisão todo mês? 200 mil por semana. Então você coloca o quê? Sempre 200 mil, toda quarta-feira de toda semana. Não paga todo dia também. Cria uma estratégia. Porque quando você tira dinheiro do caixa, você tira no investimento. Perfeito. Não. E aí você fez estoque que você acabou de falar, né? Tá ligado ali a um processo de gestão, uma informação relevante na área de departamento pessoal. É fornecer dados para o pessoal do financeiro montar o fluxo de caixa. Né? Porque a previsão. A empresa que trabalhava que ela controlava isso à risca. Porque muito do que você falou ali, quando você faz os cruzamentos, as conciliações, você está entregando de mão beijada para a controladoria as informações, né? Sim. A controladoria que é a grande interessada nessas variações. Não, perfeito. Até porque, assim, quando a gente vai para grandes organizações, né, a folha de pagamento, quando chega na contabilidade, ela chega, como você comentou aqui atrás, há um pouco tempo atrás, é contabilizada por cento de custo. Resumido, o contador o pessoal ali da contabilidade não sabe o salário ali, tem uma questão até de confidencialidade. Não pode saber. Tem que ter um cuidado. Mas alguém dentro da organização, além do departamento pessoal, deveria checar para ver se as coisas fazem sentido. Né? Então, isso normalmente em grandes corporações, você tem lá um gestor que tem a informação do salarial do time, tem o detalhe para ele poder olhar para ver se a coisa ali está fazendo sentido. Né? Então, isso tem uma prática dentro de algumas organizações de DP de compartilhar, né, a folha analítica ali para o nível de gestor, para ele olhar, falar, se ele perceber alguma coisa de maneira equivocada, né, para que ele, em relação ao seu time, atuar, né. Mas aí também, né, entra um papel que depois a gente pode até chamar, né, criar um outro podcast para falar de auditoria interna, né, de departamento pessoal, porque alguém precisa, fora do DP, olhar para os dados. Com certeza. E tem que ter isso. Como você criar um double check. Já falando inglesado aí, né? Double check é você ter uma pessoa, porque já tive problemas em outras empresas, que no cansaço a pessoa girar o arquivo bancário com a mesma data. Lógico que tem segurança do banco. Então o banco, na hora que receber o mesmo arquivo, ele vai recusar. Mas aconteceu de pagar errado. Cara, se depois que pagou, se foi... Principalmente rescisão.
Depois que pagou, amigo, você não pega Aí mais de já volta. era, né? E já teve situações assim. Então, que você cria um double check. Então, por exemplo, a pessoa que faz o encargos, por exemplo, o fechamento, ela passa pro par dela. Então, às vezes o cara fecha um INSS e o outro fecha o fundo de garantia. Tá? Tem empresas que fazem isso. Às vezes o cara que fecha os encargos passa pro colega da folha. Dá uma olhadinha e vê se tem alguma coisa de errado aí. Porque ele pode não cansar se tá errado. Aí ele vai pegar, aqui você errou. Mas isso por controle. Então, por exemplo, tem empresa que tem ações na Bolsa de Nova York, né? A lei SOX-Bands, né? SOX. Isso, Eu lembro que eu tinha que fazer, cara, pegar o resumo da folha de pagamento e compor ele, riscando e assinar. E fazer um checklist, porque eles pediam. E se não tivesse, era despontuado e levava multa. Então, quando a empresa tem ações na bolsa, isso é muito mais rígido. E você comentou, Barbosa, essa área de checagem. Tem empresa que tem auditoria interna. E mesmo assim, ela controla a empresa de auditoria externa para ver se realmente não tem alguma coisa ali nebulosa, né? Vamos dizer assim. Não, perfeito. Porque você precisa volta a falar, vou usar a palavra prestação de contas, né, para o acionista, né, para o dono do negócio, que a coisa está sendo bem feita e faz sentido, né? Aquelas informações, né? Opa, aquele pagamento, ele é um pagamento adequado para aquele funcionário dentro de uma regra, né? Sim. Pô, que está respeitando a legislação. Sabe uma coisa que você comentou, eu fiquei lembrando, como é que eu consigo controlar melhor? Hoje, as empresas trocam só e-mails, né? Eu vou formalizar para garantir o meu lado. E-mail, depois que o colega saiu, você perdeu a caixa. Então, o que eu recomendaria, você tem que... Tem hoje ferramentas que você consegue controlar, que é chamados. O que é um chamado? É uma ferramenta de atendimento. Então, você não usa o e-mail. Você usa a ferramenta por quê? Você define um catálogo de serviço, como se fosse um restaurante da área, e você define qual o tipo de trabalho que você vai abrir para fazer o atendimento. Define o prazo de atendimento daquilo. Uhum. Então, tinha muita situação, às vezes, de dar um problema no pagamento em determinada região. Eu já sabia porque estava de olho no dashboard do indicador. Então, cara, deu um problema de pagamento X unidade lá do Nordeste que tá chovendo chamado. Não é que eu vou reclamar, cara, o que aconteceu? Aí eu vou ir com o responsável pela série de atendimento, que é uma outra área. Cara, me abre quem que é o gestor de lá. E que aconteceu? Qual que é a maior dúvida? Porque você abre o leque, né? Dúvida de hora extra, dúvida de ponto, hora extra. E aí você vai ver o quê? Ah, foi um pagamento errado. O que acontece? Você não vai já... Tem gente que já vai dar pancada, dar cascudo um monte de gente. Não, entende o problema primeiro. E já toma uma solução sobre isso. Qual que é a solução? Entendeu o problema, resolveu. Vou pagar aquela hora extra que eu fiz errado, ou vou descontar, vai ser por mês. Mas se eu for pagar, eu já antecipo antes do mensal. Porque a gente afetou um pai de família. Então, a gente tem que falar o quê? Faz diferença 20, 30 reais para um pai de família que tem seu salário de R$1.500, que ele vai no mercado. E aí eu tenho que fazer isso muito rápido para ele. Porque imagine você, eu falo, pessoal, no meu salário, se faltar alguma coisa, eu faço já um furdunço. Imagine um pai de família. Certo, né, cara? Eles têm que receber aquilo ali no dia, não tem essa de... Isso que você acabou de falar, que né? é certo, é certo. Pô. Eu sempre ouvi de um ex-chefe meu lá. Ele não usava essa expressão, né? Mas, pô, o que é justo? Né? Não podemos... a gente não pode brincar com essas coisas, né? Ficar banalizando, principalmente quando afeta os outros, né? Porque, vou pagar o mês que vem. Mês que vem é 30 dias, amigo. Não, sem dúvida. E pro colaborador, se ele tem criança, faz diferença. Então, o que a gente fazia? Detectou o problema, arruma rápido e entende a causa. E até entendo que, assim, nessa linha, né, de discussão, já tive fazendo um trabalho num cliente em que a gente se deparou lá com várias situações de anomalia, né, no cálculo da folha, né, para cima e para baixo, né. No para baixo, eu falo, descobrimos agora, arruma mês que vem, já corrige, a gente descobriu o problema. No para cima, aí sempre é uma situação assim, um pouco mais desconfortável. É mais delicado. O gestor fala assim, puxa, chegar, explicar pro funcionário que, pô, pagou a mais, porque às vezes foi um equívoco ali de processamento, né? Pô, aí você pega lá um funcionário, às vezes lá, que é o que você acabou de falar, pô, pai de família, chão de fábrica, que às vezes gerou ali uma diferença ali que pra ele, né? Pra ele foi importante ali de R$100, né? O cara tá assim, pô, a empresa me pagou ali um pouco a mais, pô, tô achando que melhorou meu salário, né? Então, voltar e falar pro cara, você vai ter que devolver o dinheiro
É duro. Então já me deparei com situações que o gestor ficou ali, sabe? Mas jogando Barbosa limpo e conversando com a pessoa, se você tem um time de alto nível e comprometido com o negócio, é tranquilo. Perfeito. Então, aí tem um ponto que a gente estava discutindo um pouquinho lá no bastidor, voltando a falar de pessoas, né? Que é a questão do ambiente, né? O ambiente confiável não gera desconfiança. É isso aí. Então, quando você tem empresas que tem um ambiente que eu posso apertar a mão do Ferretti e a palavra está feita, não gera e-mail de formalização. Quando tem empresa que formaliza demais, é que a desconfiança está generalizada. Porque aquele negócio, vou tirar do meu colo, porque amanhã se der algum problema, fica aquela desconfiança. Isso gera, entra em tecnologia e atendimento, quando eu falo, gente, eu não consigo medir e-mail. E o problema que tem. Então eu não consigo melhorar. E aí tem gente que usa o e-mail de forma não usa de forma educada, né? Foi banalizada, fica parecendo um chat. Então, geralmente, quando tinha no time, eu falei, gente, me tira desse e-mail, por favor. Eu não vou, só me envolve no e-mail quando tiver uma decisão necessária ou quando for uma informação muito importante. Porque imagine, se eu tenho 20, 30 pessoas no meu time, 30 mandando e-mail, 30 e-mail que eu vou receber. Ah, mas eu não mandei, o outro fulano mandou. Não, você só me copia quando for uma decisão. E outra, se é para fazer aí eu vou dar uma cutucada, né? Que eu acho que é importante. Às vezes eu vou conversar com pessoa, o Ferretti na minha frente, eu mando um WhatsApp para ele, eu mando e-mail. Pô. Levanta, né? Vai com o Ferretti, conversa com ele, porque o e-mail ele tem duplo sentido. Depende do formato que eu escrevi, pode a pessoa entender que eu sou ríspido, ou pode entender que eu sou legal. Então conversa com a pessoa primeiro, rápido. Às vezes tá na minha frente, ou às vezes no andar de baixo, né? Andar superior. Vai lá, conversa com a pessoa, bate um papo. Você vai criar um network, e aí já entra algumas coisas que tem no livro, né? Poder de negociação, relacionamento, network. Por quê? O telhado é de vidro. Não, e assim, a gente passou aí por esse período aí, que vamos falar assim, tava mais enclausurado, né? Mesmo esse período, você tinha que, você não liga pro cara, faz uma chamada de vídeo, né? Vê como é que ele tá primeiro, né? Pera lá, né? Essa questão do e-mail aí é uma questão que, assim, que a gente entra na gestão de tempo das pessoas. E continua, só que aí a gente entra pro caminho do RH, né? Fala assim, poxa vida, o desafio de gestão de tempo, né? O que você tá falando é fantástico, né? Fala, me passa o e-mail porque eu preciso tomar uma decisão. Não me copia só por me copiar. Às vezes ele copia para demonstrar que fazendo um bom trabalho. Mas o bom trabalho eu observo. Então eu observava todo mundo. Eu sabia, às vezes, quem estava navegando na internet, quem estava falando comigo, mas é natural, no final do mês eu vou cobrar o resultado. Que você tem que entregar, no final das contas. A minha regra é mais ou menos assim. Não recebe para entregar. Se você ficar até mais tarde precisar provar, como também a entrega no final do mês não pode passar. Porque assim, eu não tenho negociação com o governo. Eu tenho que entregar o social, recolher os encargos no mesmo prazo. Então vai acontecer o quê? Se não fizer e tiver dificuldade no início, às vezes não da pessoa, mas às vezes o sistema é ruim, ou às vezes é muito lento, não tem equipamento, ele pode ter um gargalo no final. Mas se lógico você vai saber, porque tá a comunicação. Só que quando você percebe essa falta, esse modelo de controle enorme, é porque tem segurança. Então começa a repensar se no dia a dia você com o seu cliente, né? Contabilidade aí com o seu cliente, você mudar o modelo de atendimento, porque você começa a fazer gestão melhor. E aí isso era uma dor que eu tinha em toda a empresa, quando eu entrava. A volume, tem empresas que eram, quando você entrava no time, né? O time começava a te copiar, e é lógico que eu bati um papo inicial, mas ele começava a te copiar para te inteirar do problema. Beleza, gente, normal, primeiro, segundo mês, estamos juntos. Depois já começava a cortar. Tira daí que... E aí você conhece, só que não é só assim, porque senão o time vai ficar, não vou levar mais para ele a informação porque ele não aceita. O que você faz? Você fica observando. Então, às vezes tem um funcionário que ele chegou meio chateado. Tenta entender o lado dele, se tá passando algum problema familiar. E às vezes não tenta entender na hora, porque ele não quer falar, então você conversa com ele depois, então ele não tá legal naquele dia. Então você tem que entender o lado sempre das pessoas, porque só aí que você vai conseguir tracionar para ele entregar com alta performance e feliz. Então você não vai ter que ir a pessoa trocando de emprego sempre. E o atendimento, o e-mail, era um dado que eu tinha que me preocupava e me estressava bastante. Quando chegou o chamado, ficou mais fácil de controlar e até mensurar o trabalho de cada um. Logicamente que assim, tem gente que vai atender mais chamado. Você não vai menosprezar quem não atende. Porque a função dele é atender chamado. O outro não. Ele está no back-office, ou está no atendimento direto, né?
com as pessoas, mas você consegue entender melhor os problemas. E aí o chamado, ele tem que tomar cuidado, porque se eu tenho muito também, é custo. Então tem que reduzi-lo. Então se aumenta, é como assim, você afunila o atendimento. O maior você começa a diminuir. Ele sempre vai ficar esse ciclo de melhoria. Ô Jean, e agora, quais as dicas que você daria aí para quem já está no negócio, já está no departamento pessoal, já está no RH, e para quem vai começar, que olha com bons olhos e fala, pô, eu quero seguir essa carreira aqui. Qual o caminho aí que ele deveria trilhar, as preocupações que ele deveria, né, ter aí para se formar um bom profissional na área aí de departamento pessoal? Uma brincadeira aqui, lê o livro. Ah, legal. Lê o livro. Porque Aqui, aí vai ó. ter uma dica de carreira mesmo. Não, tô brincando não, mas é importante. Não, perfeito. Pô, legal. Já fica a dica. Mas tem outras aqui. Mas o livro é uma boa, né? Não, o livro ficou muito bacana, cara. E assim, ele tem várias coisas, mas o que eu daria pro líder, ou quem quer ou quem tá na área, quer mostrar mais seu trabalho? Primeiro, começa fazendo indicadores. No início, como a gente comentou, indicador de volumetria, outro de performance, outro de custo, outro de ganho. Tenha Faça metas. isso. E isso vai ajudar a fazer metas. Porque indicador... porque é o seguinte, vamos voltar lá né, você falou do Peter Drucker, né? Então vale a pena lembrar que assim, você só faz gestão daquilo faz a medição. Daquilo que Consegue você medir e controlar. Né? O resto... Os números não falam, né? Eles comprovam. Tudo aquilo que você não consegue medir e controlar, então você não está fazendo gestão. O Vicente Falcone, ele fala assim, né, que gerir qualquer negócio, seja sua vida pessoal ou qualquer empresa, fazer gestão, né, é bater meta, fazendo a coisa certa. E você só consegue bater meta daquilo que você mede. Sabe uma coisa que você veio na minha cabeça? E eu lembrei isso do Cerbasi, né? Você vê, eu melhorei do ano anterior para o ano seguinte, olha o imposto de renda, para quem tem. Aumentou o patrimônio? Os investimentos? Aí ele falou essa dica que eu nunca mais esqueci. Ah, não. Essa análise aí eu sempre gosto de fazer. E eu tenho um histórico desde de pagar mais imposto de renda todo ano. E o patrimônio, ver se aumentou o custo. Eu tenho o meu lá, uma tabelinha que eu olho desde a primeira vez que eu declarei até hoje. Tem uma planilhinha. Nem a Receita tem isso. já caducou, mas eu tenho. Já era. Os caras já deletaram, deixa quieto. Só para justamente isso, medir, né? Medir é um indicador. Eu olho, pô, como é que foi ali? Como é que foi esse mês? Como é que foi aquele ano? Tal. Sabe o quê? Tem uma história por trás. Tem. Exemplo, eu vou querer comprar um carro. A gente tá entrando assim num tema mais pessoal, mas não é só vou lá chegar no concessionário e comprar, não. Tem que ter um plano, porque senão eu vou impactar em casa. E esse pessoal vai me matar. Mas então tem que ter um plano de como eu vou conquistar aquilo. Eu vou ter que estudar, desenvolver, ter abertura para novas ideias. Esse tem que ter um plano, mas é sempre ter parâmetros, né? Eu tenho que comparar alguma coisa com outra coisa. E você não sabe, começa do básico. Eu diria o seguinte, que essa comparação da natureza humana, ela existe há milhares de anos. Né? Então, aí é a raiz da contabilidade, né? Então, assim, até a questão do próprio departamento pessoal, né? Ela tem uma ligação profunda com a contabilidade, porque os escritórios de contabilidade, né? Na medida em que vários negócios não tinham ali a expertise, não tinham time, quem fazia, preparava a folha é o escritório de contabilidade, né? Quando as empresas foram ganhando mais tamanho, né? E complexidade, aí a necessidade de você ter isso internamente, né? Sim. E aí é legal comentar o que você chamou a atenção aqui do Centro de Serviço Compartilhado, né? Que aí a empresa ganhou um determinado tamanho, tem negócios diferentes, né? Operações ao redor do mundo, né? Operações capilares no Brasil. Opa, agora posso ter aí, tornar uma equipe mais eficiente, né? Fazer isso de um centro de serviços compartilhados. Então, que também entra dentro de um contexto de redução de custo, de ter uma equipe de alta performance dentro do departamento pessoal. Então, veja aqui que tem várias dicas aí que para quem está na área, né? Pode levar isso em consideração. E esse ponto de eu falar de ser tão bom quanto, eu sempre tive essa pergunta com o time. Eu sou tão bom quanto um BPO? O que é um BPO? Uma terceirização, BPO. Eu sou tão bom quanto... Você colocou ser no meu papiro aqui, tá? Ser um BPDP ao cliente ou empresa.
Esse é um outro fator que a gente fala do BP, Business Partner, né, que é do RH. Eu coloquei um BPDP pro pessoal do DP. Ser um consultor de custos e estratégia de departamento pessoal. Não isso dentro da empresa, mas você mesmo que é dono da contabilidade, você tem uma empresa de BPO, terceirização, você prestar esse tipo de atendimento, consultoria para o seu cliente. Não, é porque esse conceito aí que vocês estão chamando a atenção, que é o parceiro de negócio, ele é fundamental, né? Total. Porque não faz sentido eu fazer o trabalho apenas técnico ali só para me autossatisfazer. Sim. Né? Porque tem muito esse lado, né? Falar, não, fiz aqui bem feito, tá? Aqui tá perfeito, aqui tá tudo calculadinho, bonitinho. Mas você ajudou o cara a melhorar o negócio, né? Como é que você está contribuindo? Ele está crescendo junto, né? Ele está crescendo junto. Então, quando você começou a falar de indicadores, né? E eu gostei dessa pegada, porque o DP pode contribuir nesse certeza, aspecto, muito. assim, de colocar, emergir os dados, né? Para que a gente consiga transformar esses dados em informação para alguém tomar uma decisão, né? Olhar e falar, poxa vida, olha, sua folha cresceu, né? Qual foi a inflação interna dentro da empresa, né? Porque você promoveu gente, né? Porque você teve que contratar, né? Qual que é a sua política de salários, né? É claro que aí a gente pode entrar, aí começa a entrar um pouquinho na área do RH, mas é o DP que tem que Sim. munir o RH desses dados. Sabe aquela decisão? Eu vou expandir. Quanto que eu vou aumentar de quadro? Tá aí a resposta. É o DP. Então entra meio que o DP com o RH porque eu tenho que ter as pessoas certas nas posições certas com o custo correto. Perfeito. Então o DP ele tem que ter esse viés de ajudar o negócio a ser mais forte. Mas não só mais forte para o negócio. Eu tenho que ser melhor que o concorrente. Hoje o mundo está muito competitivo mesmo. Então, quando você vai expandir seu negócio, tem que tomar cuidado, porque às vezes muda. A gente jamais imaginaria ter uma pandemia. Muitos negócios ficaram lá atrás. Porque às vezes a pessoa estava numa onda, né? Que ela vinha no crescimento, mudou o contexto do jogo. E aí aconteceu o quê? Ela ficou para trás. E aí teve prejuízo, perdeu patrimônio, pessoas ficaram sem emprego e tudo mais. Então, a área ela tem que ser entendida como estratégia do dono. E tem que ter, tá? E então por isso que acho que as empresas têm que ter, principalmente contabilidade e escritórios os que fazem as terceirizações de folha, terem essa área específica, que seja aquele pós-venda, né? O sucesso do cliente, alguns tem os nomes bem peculiares aí, mas que dê suporte para tomar decisão. Então vamos supor que a evolução vai aumentar, o contador daqui, ele chega, a sua folha é desse jeito. Para você expandir, eu recomendo que você faça a redução XPTO de custo e aumente isso em benefício. É orientativo. Você vai fazer? Isso. Sim, consultoria. Perfeito. Tem uma oportunidade aqui, tem uma excelente tese na redução aqui de um determinado encargo sobre folha. Pô, vale a pena seguir? Né? Pô, tá aqui. Mas quem presta o serviço, né, de departamento pessoal, seja interno ou seja externo, tem que estar atento a essas coisas, né? Sempre, sempre. Porque às vezes ele não... Na pandemia o que eu percebi, não porque eu estava no melhor negócio, com a melhor equipe e com o melhor líder. Então com isso, o time, a gente não demitiu ninguém do quadro. Assim, demitiu, você demite, lógico, tem que ter redução. Mas você não teve aquela questão de quase quebrar o negócio. Porque imagine, serviço, você tem a alocação de uma pessoa. Você tem aí 70 mil colaboradores. Onde você vai colocar 70 mil colaboradores, você tem que pagar o salário. O líquido, sei lá, você pode gerar um líquido, vamos chutar aqui, 1 milhão. Você tem que tirar 1 milhão do bolso. Né? Então esse é um risco muito grande. E isso daí, ele entra no fator que, o item que é outra recomendação, que é o manual do cliente. Eu acho que é fundamental, não adianta, como você pode ter muitos clientes, eu falo, ou na sua empresa, que você tem mesmo CSC, às vezes, mas ele não segue, mandou errado. Tá, você deixou claro para ele como é que ele tem que mandar? Mas já treinei, mudou. Eu tive uma situação assim com a equipe, né? Mas ele mudou, tá, mas vamos fazer algo que é estático. Ele pode ser mudança contínua de melhoria, que é o POP, né? Mas é um POP de vários POPs. Então eu tenho de férias, como é que o Ferret vai mandar as férias para mim? Como é que ele vai lançar no sistema? O Ferret é 1. Se eu tenho 1000 contratos e eu tenho 1000 ferretes para fazer aquele trabalho e mais 1000 barbosas,
eu troquei, eu vou ter que ir lá explicar de novo para ele. Ah, mas Jean, tá na tecnologia, então faz um vídeo e grava numa plataforma educacional. Então, na hora que ele vier mudar de gestor, ele tem que fazer, ele tem que passar por aquele banho de loja para fazer. Às vezes pode ter gente que tem dificuldade mesmo de entendimento. Chama para conversar. Então, você selecionar, sempre vai ter aquela regra de Pareto, né? Vai ser sempre 20, vai ter problema. Pega esses 20 e treina, e aí você vai dar conhecimento. Mas coloca isso no papel. Porque troca, e é o manual mais ou menos assim. É como se eu pegasse esse livro, entrou o Ferretti na empresa, Ferretti, assim que funcionam as políticas do DP. Esse é o manual, a política. Do DP. E como é que você tem que mandar férias? Ferretti, você leu a página X? Li, não entendi. Vamos lá, vou te explicar. Porque às vezes eu coloquei um ponto de vista meu, mas para ele que é meu cliente, não. Ô Jean, como que você pode auxiliar o pessoal que segue a gente aí com a DP Partner? Auxiliar eles no sentido de, primeiro... Faz o pitch seu aí. Pitch meu. Primeiro, será que meus processos no meu departamento pessoal estão claros para os meus clientes? Eu tenho um custo adequado e justo para a empresa? Você pode atender Sim. Empresas, escritórios de contabilidade. E aí vai de nível de 100 funcionários ou até menos, até seus 50, 60 mil colaboradores ou até mais. Legal. Porque como eu tenho meu know-how muito para um complexo e grande de trabalho, eu consigo atender. E qual que é o pitch da DP Partner? É melhorar seu departamento pessoal para você ter mais estratégia no negócio. Legal. E falando em estratégia de negócio, nós aqui, como Evolução, nós podemos auxiliar a empresa no que nós falamos, de controladoria, na elaboração de um orçamento, né, que muita gente não tem orçamento. Então, para você poder ter esses indicadores, você tem que ter um mínimo de organização, de orçamento, tá gastando, né? de modelagem financeira, fluxo de caixa. Controles, né? Controles, né? Mapeamento de risco e controle. Então, isso faz parte do nosso negócio aqui também. O Jean é especializado no assunto e pode auxiliar a sua empresa no departamento pessoal. Jean, obrigado, cara. Imagina, que isso. Pô, valeu. O tema é longo, hein? Depois tema é longo. Podemos marcar até um próximo. Antes do Jean terminar, eu queria que ele falasse aqui, né? Ô Jean, quanto que custa o livro? O livro? O livro, eu gosto muito do número 7, coloquei 57,70. Mas tem uma relação aí. É melhor comprar um livro ou comprar um Big Mac? Como é que é essa história? Cara, a gente vai arrumar problema com o pessoal do McDonald's, mas eu falo o seguinte, gente, o pessoal fala, já o livro tá caro, então você prefere comprar um lanche, sem desmerecendo você se alimentar, do que você ter uma evolução na sua carreira e cuidar da sua saúde? Então acho que o livro em si, o investimento 57,70 é barato, perante o que você vai ter de retorno de carreira e de negócio. Sim. Então, é melhor você investir um pouco mais, um pouquinho no conhecimento. É investimento, né? Não é gasto. Não vai no final de semana, não compra um lanche no final de semana. Investe no livro. No final de semana você vai e compra o lanche. Perfeito, depois você vai poder comprar muitos lanches com conhecimento. E às vezes até ser dono do lanche, da empresa, e contratar a Evolução da franquia, para fazer a auditoria dele. Para fazer a auditoria, fazer a controladoria. E aí a DP Partner ajudar a melhorar esse custo, né? Com certeza, é isso aí. Legal. Gente. Pessoal, e aí... então esse é o jabá nosso aqui da Evolução e Evolução, Auditoria e Consultoria. Porque não tem acaso no mundo dos negócios. Não existe mesmo. Aí, obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Um abraço. Até mais. Fique com Deus.